Ronaldo Viotti! Salve, salve! Que satisfação, meu amigo! Satisfação a minha, cara. Porra, Porra, cara, não. os cara quando falam assim, nossa, Edu, esses teus convidados são muito pica, né? Tu fala, o que eu posso fazer se eu tenho uns amigos bons? A gente, a gente se esforça para ficar no caminho, né? Pra se Ficar no manter, né, caminho é o mais Ronaldo? importante para se manter, cara. Isso é o mais É, importante. Essa é a maior lição que a gente tem, né? é. Cara, você sabe que desde que... Daqui a pouco eu esperar uns minutinhos aí, o povo vai Lógico, entrando e tal. vamos batendo um É, papo. isso, daqui a pouco eu vou perguntar pra você algumas coisas aí, pra você contar um pouquinho tua história. Mas, cara, desde que a gente se conhece aí, 2009, quando a gente fez o curso junto, Isso, que é ali que eu não entendi o que que você estava fazendo ali, eu acho que você foi ali de parceiro, né? nada. E, cara, a gente sempre troca ideia, tal, quando a gente se encontra em evento, e essa é uma tônica que a gente tem batido bastante, né, cara? Até acho que por isso a gente resolveu falar um pouquinho sobre isso e tal. É, como, como as pessoas que estão entrando no mercado agora, elas têm chance de se desvirtuar de um caminho e coisa e tal, assim, como elas têm essa questão, pô, mas será que eu vou pelo mais fácil, vou pelo dinheiro, vou pelo rápido, eu quero meu retorno agora, será que eu vou, enfim, achar o caminho certo, né? Sim. Cara, eu dou aula em graduação há mais de 20 anos, sabe, né? E eu comecei como professor na pós-graduação. Isso que é engraçado. Eu comecei dando curso para dentistas formados. E eu comecei, cara, eu delineei algumas ideologias para essa nossa live, para essa nossa conversa. E uma delas era não citar nomes de pessoas, né? Mas alguns grandes amigos eu tenho que citar, né, cara? Não tem como, né? Então, assim, eu comecei dando aula, cara, junto com um japonês aí de Curitiba, cara, conhecido aí. Pouco, não, ele não é E, muito conhecido, na verdade ele é mais regional, eu acho, né? exato. Isso foi, eu não gosto de falar em data também, mas faz algum tempo. E eu comecei dando aula numa pós-graduação. Então, eu dava aula para dentistas formados, né, que já tinham experiência clínica. E, e é engraçado como as coisas são cíclicas, né? Eu comecei dando aula para pessoas que eram muito mais velhas do que eu. Eu tinha 26 anos de idade, eu tinha 4 anos de formado. E eu dava aula para dentistas formados há muito tempo já. Dentistas com. Eu dei aula para o meu ortodontista, por exemplo. Foi um dos maiores prazeres da minha vida. Meu ortodontista, que já é aposentado, foi lá fazer o curso. Então, assim, depois eu dei aula para graduação. E na graduação eu convivo com alunos há 20 anos, né? Então, eu tenho muitos ex-alunos muito bons, cara, pessoas que eu acompanho. E e a gente acompanha no dia a dia deles, na formatura, desde a época da graduação ali, da quinta fase, quando eu começo a dar aula para eles, dentística pré-clínica, clínica um, até eles se formarem no nono, agora 10º semestre. E cara, tu vai vendo as expectativas que eles têm e como eles são lançados no mercado. E agora, a gente pode ir puxando os ganchos, né, Edu? Pois Para não, falar claro, sobre as estamos em coisas. casa. Tu me corta às vezes, tá? Se Não, eu, precisar porra, falar, cara, se eu eu falar adoro te demais, ouvir, tô, cara. Eu já, dá eu uma. já gosto até de ouvir até o sotaque que é diferente, porque você fala quinta fase, para nós é período. Então tem essa. Exato, é. Eu lembro do meu amigo que fez UFSC e tal, e ele falou assim: não, tô na nona fase. E o cara, o quê? Já É, pegou o chefão já? O que que tá. é. Para nós Aí é período. o Leandro aí, meu parceiro de faculdade também, sabe bem o que eu tô falando. É, É, Leandrão, tamo junto. Cara, assim, os alunos eles têm uma expectativa, né? Porque eles olham pra gente, é natural, você tem admiração. Eu tinha admiração. Eu tive aula na graduação, meu professor de graduação de dentística, quinta fase, sexta fase, sétima fase, sétimo período, e oitavo, que era optativa, Luiz Narciso. bah, só. Entendeu? Professor de graduação. Cara, Silvio Que, Monteiro Júnior, que, professor de graduação. que sorte, né, cara? Né? Marcelo Chaim, cara. Luiz Antônio Felipe, cara. Porra, pessoas que, sabe, eram um destaque. E outros, né? Não vou ficar falando o E que nome até aqui. hoje são referência, né, Ronaldo? São, até hoje. Antônio Carlos Cardoso, oclusão, que agora voltou, tá na moda de novo, né? A odontologia é assim, né? Tá falando com o Leandro esses dias aí. A odontologia tem ciclos, né?
Tem ciclo. Agora voltou o ciclo da importância da oclusão. Mas ela nunca deixou de ser importante. Ela sempre foi importante. Ela só ficou esquecida. Aí coisas começaram a acontecer. Você sabe que usar esse gancho aí, esses dias eu vi um cara mega ultra famoso de São Paulo. Ué, o que deu aqui? Eu vi um cara ultra mega famoso de São Paulo falando como se, em questão de planejamento e tal, ele falou assim, olha, porque se você fizer dessa maneira, enfim, ele estava explicando o polígono de Roy, só que em outras palavras, e as pessoas escrevendo assim, meu Deus, que sensacional, que coisa mais... Falar em monstro, olha o cara que entrou aí, Carlos Carvalho. Pensa no cara que eu sou fã também, né? E aí até o Zéias também entrou aí. É você, isso aí é você, né, cara? Você é o nosso showman aqui. Não, e ele falou assim, não, porque não sei o que e tal, e começou a descrever o polígono de Roy, e eu olhei e pensei, puxa, cara, o cara tá pegando uma informação, reciclando, colocando da mesma forma, e as pessoas estão olhando assim, meu Deus, descobriu a América. Não que ele não tenha mérito no que ele fez, pelo contrário, ele trouxe aquela base de 1940, 30. Agora, a minha surpresa é as pessoas negligenciarem uma coisa que, como você falou, na graduação é que a gente busca, né? Isso é um baita preocupante. Exatamente, deveria ser uma coisa rotineira nossa, né? Rotineira, exato. Como a oclusão deveria ser uma coisa rotineira do nosso dia a dia, né? E quando ela começa a falhar, quando as coisas começam a falhar devido a essa falta de atenção, as pessoas então se voltam para... Eu estava falando contigo antes, né? E, cara, tu sabe que a gente pode... Eu vou fazer de conta... Eu sou casado com uma psicóloga, cara. Ela deve estar assistindo a gente aí, ela é psicanalista. Eu dei um alô para ela antes ali. E assim... Quando você faz psicanálise, quando você faz terapia, você chega lá e fala o que vem na tua cabeça, né? Você fala as coisas. Então, eu vou falar as coisas que vêm na minha cabeça aqui. Fica à vontade. A gente já é terapeuta um pouquinho, olha lá, Bia. A gente já é terapeuta um pouquinho no consultório, então aqui vamos ser também. Total. E eu há muito tempo atrás, e eu não sei se já falei com o Carlão sobre isso, cara. Eu não sei com quem eu já falei sobre isso, mas eu tinha vontade de fazer um curso sobre erros. Eu queria fazer uma aula para dar em congresso, e ia chamar a aula sobre erros, como lidar com nossos erros. Porque a gente só vê aulas para lidar com os nossos acertos. Pô, e tu que dá aula, cara, eu dou aula há muito tempo, cara. Eu acompanhei grandes mestres já intimamente ali na clínica, no dia a dia. Aprendi com muita gente. E tu sabe muito bem como é que é feito caso clínico para palestra, para aula, que é totalmente diferente. Vamos falar a verdade, cara. A odontologia está precisando de verdade. É um tempo diferente, é uma luz diferente, é uma dedicação diferente, que nem sempre você consegue, você não tem como fazer isso no dia a dia. Exato. E esse professor que eu citei ele antes, que foi meu professor de graduação, a quem eu devo uma grande inspiração, né? Professor Luiz Narciso, ele dizia pra gente uma coisa, cara, eu tinha 19 anos de idade, 20 anos de idade, ele falava assim, o dentista gosta de comprar ilusão. Verdade. O dentista gosta de comprar ilusão. Tanto que, eu nem quero entrar demais nisso, cara, mas a gente gosta, cara, você vai... Quais são os cursos que mais atraem plateia? São aqueles que têm, cara, que tem base, ok, que tem qualidade, ok, mas não necessariamente são aqueles que mostram o dia a dia real do que um amigão meu, Raul Pistorello, fala. Ronaldo, odontologia real é diferente de odontologia ideal. Odontologia real é uma coisa, cara, aquilo que a gente faz todo dia. A ideal é aquilo que a gente gostaria de fazer, mas que nem sempre é possível fazer. Não, e que fique bem claro que isso não significa negligenciar procedimentos, pular etapas, não significa não ter comprometimento. Isso significa o nosso dia a dia, ele nos coloca em situações em que você não consegue ter o mesmo nível de dedicação, até para lidar com o paciente que você está fazendo no caso e que você está fazendo no dia a dia. E realmente o Carlos fala muito verdade. A ilusão, a mentira, ela é mais sedutora, né? Porque ou ela é uma verdade transformada, uma verdade um pouco amarga, adocicada, ou ela é uma inverdade total que se torne palatável. Então, eu concordo sim, cara. Concordo sim. Não tem como a gente colocar isso de maneira rotineira. Porque, por exemplo, se você vai montar uma aula
Porra, você coloca 4, 5 estagiários junto e mais um colega teu e luz para lá e luz para cá e chama todo mundo e aquela coisa preparada, aquele ambiente. Às vezes você quer expor uma ideia, você repete o caso porque a foto tem que acertar. Eu sempre brinco que preparar a aula é tipo microscopia. Microscopia você vai lá, tá tudo desadaptado. Você pega aquele ponto adaptado, amplia e fala, olha a adaptação. Então você pega só aquilo que você quer mostrar. É o que É muito está no legal você foco da falar lupa, isso. né? Exato, Então, exato. e puxando esse gancho, cara, então, das aulas e tal, pô, eu me lembro que eu era um cara, eu sempre fui rato de congresso, né, cara? Lá na graduação, eu adorava, cara, eu já ia naqueles ciclos acadêmicos da UFSC, e eu achei que, logo muito jovem, assim, eu pensei, poxa, eu via então meus mestres fazendo dentística, né, a equipe da Federal, daqui de Santa Catarina, e eu fiquei muito empolgado em fazer aquilo. Isso eu estou falando de 30 anos atrás, aonde dentística era uma disciplina que fazia amálgama complexo, né? E só quem viveu naquela época lembra disso, cara. Não, Então, eu assim, lembro porque eu tenho 17 anos de formado, na faculdade fazia amalgapim, amalga canaleta para isso, cá. é. Exato, Jesus cara. do céu. Amálgama adesiva era o mais Sim, moderno que amálgama parou. adesivo, exatamente. É. Chega a me dar um E, troço na espinha, assim, só de exato. lembrar. E quando eu escolhi fazer dentística, cara, eu escolhi porque eu gostava de fazer. E esses dias, engraçado, eu vi, porra, eu conversava muito com o Irata, né, cara, na época que junto, né? A gente deu aula 7 anos juntos, cara, em Curitiba. A gente tinha muita coisa em comum, assim, de conversar, de trocar ideia. Eu era um pouco mais velho do que ele, lógico, sou ainda, né, evidente. E Nenhum dos dois ainda morreu, sou, graças a né? Deus. Não. E, a gente fala muito sobre isso, né? Pô, como escolher a sua especialidade, como escolher aquilo que você faz bem. Então, a gente tá falando ali, né, voltando ao início, o aluno se forma, cara, e ele quer logo alcançar o topo do iceberg. Lembrando que, cara, lá em cima do cume é muito solitário, cara. É muito inóspito, sabe? E não tem como, tu tem que subir degraus, cara, né? A escadaria do aprendizado, a escadaria da vida, ela tem que ser subida degrau a degrau, cara. Inclusive caindo alguns de vez em quando. Não dá para Nem me só fale, subir, não é verdade? Então, é assim, verdade. há muito tempo atrás, cara, que eu ensaiei uma ideia que era fazer uma palestra sobre erros, que só mostrasse erros, que só mostrasse aqueles casos onde a gente faz planejamento, faz execução, tudo baseado em evidência, evidente, mas que, cara, não dá certo. Sabe para quê? Para baixar nossa bola, cara. Para baixar nossa bola e falar assim, ó, cara, você acha que você é bom e você erra. E todo mundo erra, cara, sabe? É. Então, parar de vender essa ilusão, cara, de que as coisas sempre dão certo, sempre funcionam, sempre são mil maravilhas, né? As coisas dão errado, cara. E a Cara, odontologia é cíclica. E isso daí ela mostra isso pra gente. eu vejo que alguns pacientes às vezes chegam e falam assim, pô, doutor, mas eu tenho aqui uma amálgama que durou, sei lá, 20 anos. E o senhor está me dizendo que a vida média da resina aí são 8, 10 anos, sei se você vier aqui fazendo os polimentos e os acompanhamentos. Aí eu sempre converso com o paciente a ideia de que durar é uma coisa, funcionar é outra. Se eu pego esse mesmo amálgama e enterro no quintal da minha casa, eu vou ter isso uma eternidade durando. Mas funciona Vão para quê? achar no sarcófago da múmia. Exatamente. Qual é a função disso? E a gente paga o preço de uma... Vamos lá, desculpa se eu errar a data, mas a gente paga o preço de uma filosofia da década de 80 e 90 que eu sempre falo, o fato da odonto ser algo extremamente pessoal, extremamente linkado a quem está operando, existe uma vaidade e um cuidado do não quero que critiquem o meu serviço. Então, quando eu vendo esse serviço, fui eu que fiz, é como se eu tivesse colocado a minha questão pessoal e dizer, não, isso vai durar, isso vai durar a vida toda. Isso é um erro absurdo, porque eu falho tecnicamente e não tem problema com isso. O meu problema é não querer reestabelecer aquilo que falhou. É querer jogar para o paciente e dizer assim, não, isso aí é culpa tua e tal. Não, cara, eu não tô sendo agredido na relação pessoal. Eu não sou um mau caráter porque a minha resina falhou. Exato. E é esse conflito que a gente paga um preço muito alto hoje. Exato. Né? E sabe que a gente fala sobre isso, sobre erros, né? E é uma coisa muito comum. Esses dias eu estava vendo ali a aula do Xuxa e do Barroca, né? Do Janine.
E o Janine falou uma coisa que me chamou atenção, ele falou, tem muita gente precisando de tratamento. Cara, e a realidade que eu pego aqui é essa, pacientes que precisam de tratamento. Mas, cara, não são pacientes da faculdade que precisam de tratamento, são pacientes, cara, de classe A e B, que em tese foram em bons profissionais a vida inteira. Bom, mas aí eu quero fazer um parênteses. Então, quer dizer que esses profissionais eram ruins? Não, cara, não eram ruins. É a filosofia de relacionamento com o paciente que eu acho que está equivocada. Perfeito. É essa que tu falou, aonde o meu trabalho não falha. Então, o que é muito comum no meu dia a dia? Eu atender pacientes que frequentaram durante muitos anos bons profissionais que eu respeito. Aqui da minha região, eu moro numa cidade pequena, cara. Pô, todo mundo aqui se conhece, cara. Eu vou no mercado ali, dou a volta na esquina, cruzo com 10 pacientes, com 5 dentistas. É verdade isso, cara. Né? Eu vou no clube jogar tênis, os caras falam, ó, não bate na bola com força não, que tu vai me judiar na boca depois lá. É assim, né? Diferente de Curitiba, de São Paulo, do Rio, de BH. Então, assim, o que acontece muito é que pessoas são tratadas pelos mesmos profissionais durante muito tempo e quando te procuram, tem muito problema. Sabe por quê? Porque aquele profissional, cara, muitas vezes, na sua relação com o seu paciente, não quer dizer que, opa, isso aqui fui eu que fiz em você e deu E tem que problema. refazer. E tem que refazer. Cara, e as coisas dão problema. Então, a primeira coisa, a primeira aula da dentística, da graduação clínica, geralmente sou eu que dou. E aquela introdução ali, a apresentação da disciplina, normas, tarará. E durante muitos anos eu falei a mesma coisa. Restaurações, nossos dentes naturais são falíveis ou infalíveis? Eu começo com essa fala há muitos anos, cara. Nossos dentes são falíveis ou infalíveis? Todo mundo fica me olhando com aquela cara assim, né? Cara, são totalmente falíveis. Eles falham. Então, essa é a noção número 1. Restauração, trabalho artificial, executado por quem quer que seja, por qualquer técnica que seja, vai falhar. Comecem a pensar nisso, que os trabalhos de vocês vão falhar. Essa é uma filosofia que a gente tem que ter. Então, eu tenho vontade de falar sobre erros, cara, não sobre acertos. Os erros são mais comuns. Eu lembro disso em 2009, quando a gente se conheceu, e você conversando com o Milko, que a gente se conheceu no curso do Milko, e aí eu lembro até hoje que você puxou o computador aí, se eu não me engano, tinha o Rafael, figuraça que estava do Blumenau. Isso, eu não lembrava o sobrenome dele, que é difícil. Aí você puxou uns casos com ele, assim, você estava do meu lado, eu falei assim, puta que pariu, que troço mais lindo, e começamos a bater papo e tal. E aí você apontou justamente isso e falou, cara, esse é um caso, tal, e meu sonho é mostrar erro. E eu lembro que ali, cara, em 2009, eu tinha meros 6 anos de formado em 2009, e eu sempre aquela busca por, né, querer posicionar e tal, e eu falei assim, porra, cara, mas como é que eu vou dar cara a tapa para dar erro? Porque aquela questão de vaidade, né? E aí você começou a falar esse troço, cara, coberto de razão, cara. A gente, em geral, a gente tem um nível de aprendizado no sucesso muito menor do que no fracasso. E por que não usar isso como, né, poxa, pessoal, eu já me fudi bastante, por que eu não vou ajudar vocês nessa? Exato. E tem várias falas que a gente for ver aí que, pô, tem falas de pessoas famosas, cara, não é de dentista, cara, não é do Eduardo, do Ronaldo, de quem quer que seja. De pessoas, de estadistas, cara, de gente, filósofos, pensadores, escritores, intelectuais, que reafirmam que infelizmente a gente só aprende, cara, enquanto está levando pau, na dor. A gente aprende na dor, sabe? Isso é uma coisa que eu converso muito com a minha esposa na questão dos nossos filhos, por exemplo. Eu falo, pô, se a gente criar eles com tudo que eles têm direito, eles vão crescer meninos que vão achar que a vida é fácil. Basta estender a mão e receber alguma coisa. Um exemplo, besta só. De quem é pai, tem toda a razão. Por sinal de Feliz Dia dos Pais, né? Eu falei para você antes, mas agora, publicamente, os guris estão muito legal. A gente se encontrou na praia lá. E esses guris também vão ter tudo, né? Porque, porra, o cara já crescer à beira-mar da Brava, que beleza. É um lugar fora de série. Sem dúvida, fora de série. Quando alguém chega para mim e fala, pô, Dudu, você é tão novo e tá em determinado posicionamento e tal. Então, eu falei, primeiro que novo eu não sou, estou beirando os 40, só que eu engano bem. Segundo, bastante cabelo, ainda a barba.
dá aquela cortadinha nos pelo branco e tal, ainda parece que é piazão, né? Mas uma coisa que eu sempre falo, cara, eu tinha a obrigação de fazer isso. Porque o meu pai engraxou sapato, a minha mãe passou fome, para poder me dar a única coisa que ninguém me tiraria, que era a educação. E eu acho que é justamente isso que você tá colocando. E os alunos... É herança maior. É a herança maior. E os alunos de graduação, cara, bem ou mal, a gente tem essa perspectiva. Cara, eu posso não fazer a diferença para todos, mas para aqueles que eu fizer, cara, já missão cumprida. Exato, cara. É assim, não tem aquela história de você não decepcionar quem te admira? Essa é uma das frases mais importantes que a gente tem, cara, que eu tenho na minha cabeça, cara. Não decepcione quem te admira. Começa pelos filhos, né? Agora, eu fui pai mais tarde, né, Edu? Eu fui pai com 43 anos de idade, cara. É meu caminho. Eu achava que eu nem ia ser pai, cara. Eu achava é meu caminho. Eu ia só tio. É o teu caminho, pois é. Mas uma hora bate aí. Vamos ver. E aí, eu aprendi, cara. E a paternidade faz tu aprender muita coisa, né? Uma das primeiras coisas que você faz, que te ensina, é que você não controla aquilo que você acha que você consegue ensinar bem. Bom, e se eu não consigo ensinar bem meus filhos dentro da minha casa, pô, imagina na graduação. Tem uma discussão, não está rolando uma coisa de ética agora aí, ética, odontologia, ética, o pessoal reposta tudo, né? Cara, a odontologia, o Edu, é a profissão que a gente escolheu, que eu gosto de fazer. Eu estou lá no meu consultório, cara, olhando no microscópio, cara, fazendo as coisas, eu sinto prazer em fazer aquilo, cara. Eu penso, ainda ganho para fazer isso, cara. E não é ruim, é bom. Sabe? E não é pouco. Então assim, eu curto demais, cara. Então eu me sinto à vontade para falar sobre odontologia, né? E na odontologia, cara, ela tá uma onda de Maria vai com as outras, né? Aonde um cara põe uma ideia, cara, todo mundo reposta e todo mundo, né? Então a última foi a tal da ética, né, cara? A ética. Como se fosse uma novidade. Como se fosse uma novidade. O que não é. Isso é berço, né? Não é nem ética odontológica, é berço, é educação em casa, o cuidado com o próximo, né? Exato, cara, exato. Então, assim, cara, na graduação tem alunos excepcionais, cara, sabe? Tem vários aí que estão assistindo a gente, cara. Tem alunos excepcionais, cara. Tem alunos que eu entregaria a minha boca para tratar. Que legal. Mas tem aluno, cara, que faz de conta que sei lá, esterilizou o material e quer enganar. Então, assim, esse desvio de conduta é aquele que faz da pessoa ser um bom ser humano antes de ser um bom dentista. Perfeito. Essa é uma outra conversa que eu tinha com o japonês lá há muito tempo atrás, cara. Pô, a gente tem que ser um bom ser humano primeiro, cara. O cara quer ser um bom profissional. E aí é engraçado, porque as pessoas falam assim, pô, eu admiro aquele cara como profissional. Pô, vai ver como é que ele é na família, com os amigos, se ele é um cara legal. Se ele for, certamente ele vai ser um profissional que vai tratar com respeito seus pacientes, com cuidado, sabe? Agora, cara, essa ética, Edu, é muito difícil ensinar, cara. Essa ética é difícil ensinar. Porque é aquela coisa, a criança que mete o dedo na cara do pai, diz ele que ele sei lá, xinga ele, o que você vai esperar desse adulto em relação às outras pessoas, né, cara? Tem Exato. muito disso. Se ele não for lapidado, cara, a chance de lá na frente ele se perder em relação a desvio de conduta ética, por exemplo, que está falando, né? Nesse sentido. Então, assim, essa questão da ética, quando esses dias um grande amigo meu de Floripa fez um vídeo falando sobre ética, e rodou aí o país inteiro. O Luiz, né? O Luiz, ele falou, poxa, onde que é a origem? Aí eu mandei um inbox para ele, troquei uma ideia com ele, falei, ele falou da série Dark, né, que eu gosto bastante também, por sinal. E eu falei, cara, eu sei onde é que está a origem, né? Modestamente, eu falei, eu sei onde é que está a origem. A origem está na gente, cara. Em nós, professores. Sabe por quê? Cara, eu dou aula de odontologia estética há 24 anos. 24 anos, cara. De odontologia estética, não de dentística. Você tem aluno que não tem essa idade, né? Não, a maioria, os hoje em dia, a maioria não tem. Os hoje em dia são da geração 2000, 2001. Exato. Então, imagina a seguinte situação. Quando você dá aula, cara, pelo Brasil inteiro, né, em todos os estados, em várias cidades, de curso de tudo que é tipo, de resina composta, laminado cerâmico, prótese sobre implante, aumento de DVO,
restauração posterior, restauração anterior e tudo que tu imaginar, essas pessoas vão atuar onde? Sabe? E um dia eu estava conversando com a Maristela, né, com a Teca de São Paulo, que eu admiro muito, cara, amiga do Pena, de uma turma lá que é fora de série do Senac, e eu estava dizendo para ela, a falha não está no que a gente ensina tecnicamente para os alunos, mas o que eles fazem com esse ensinamento dentro da ética que eles executam no dia a dia. É aí que está a falha, cara, é aí que está a origem, sabe? Quer ver uma outra coisa que é fácil de... Fala, Orteguita. Uma outra coisa que é fácil de entender, cara, é o seguinte, como é que está a procura tu que é um cara aí letrado, né, professor de curso, qual é a procura de curso de especialização hoje em dia? Quando eu me formei, bem mais fazer baixa. especialização, bem mais baixa, exato. Estava falando com o Leandro sobre esses dias. Quando me formei, a gente tinha que ter no mínimo 2 anos de clínica para fazer especialização. Quando já não tinha que ter feito o aperfeiçoamento da área primeiro. Se já não tivesse feito. Federal de Floripa, onde eu fiz, tu só entrava se tivesse o aperfeiçoamento dado por eles, que era quase 1 ano. Era 10 meses de curso. Né? Depois tu entrava. Senão tu não entrava. Sabe? O que acontece hoje em dia? Bom, você dá aula em curso, eu dou aula em curso, já dei mais. Hoje em dia estou mais na graduação e mais no consultório, na minha família, né? Meus principais alunos são meus filhos, né? De 7 e 4 anos. Então, o que acontece? O cara dá um curso de laminado cerâmico de 3 dias. Aí lá, imersão em laminados cerâmicos. Aprenda a selecionar adesivos, preparo, mockup, enceramento e cimentação. Um paciente será atendido ao vivo. É isso que a gente vê. Aí, cara, vai lá, faz um curso, gasta lá, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil reais, o aluno, e ele vai para a clínica dele, cara, ele fala, bom, eu vou fazer agora caso de laminado cerâmico. E tem demanda, porque tem muita gente que quer. Tem demanda. E o que acontece, cara? A gente começa a ver barbaridades, cara. Sabe? Oclusão. Que oclusão? Sabe? Oclusão é bobagem, cara. Eu vejo isso passa muito... Passa o filme lá e desgasta. É isso que o pessoal pensa, cara. Passa o filme e desgasta. Eu vejo muito isso, Ronaldo, e eu concordo muito com você, cara, naquela coisa assim... O cara tá querendo... Não quer gastar tempo e nem dinheiro para fazer um curso de mais tempo. De longa duração. De longa duração, que dê um tempo para ele absorver o conhecimento. Exato. E para ele treinar na curva de aprendizagem. Eu acho que os cursos de imersão têm um valor muito grande, mas eles são basicamente, digamos assim, introdutórios. Eu estava até... eu dei um curso agora, sexta e sábado, de aperfeiçoamento em preparos. Aperfeiçoamento em preparo, não. Imersão em preparos. Basicamente, eu já é especialista ou aluno... Preparos básicos, onlay, coroa total, faceta, lente, mas foco em preparo. E a coisa que eu sempre falo para todos os alunos ou para todos os cursos que eu dou, não esperem que vocês vão sair daqui e na segunda-feira estão preparando o melhor preparo do mundo. O que eu quero aqui é reforçar conceito, acertar a tua mão aonde você mais está errando, mas você vai buscar e vai encontrar mais erros. É uma curva de aprendizagem. Se hoje eu faço um preparo legal, é porque eu ensino isso há 17 anos. Então e você já errou muito preparo. Já errei muito e já devo ter feito, sei lá, quantos mil preparos porque eu ensinei. É aquela coisa, você tem uma aprendizagem olhando, uma ouvindo, outra escrevendo, outra fazendo, e a maior delas é ensinando. Então, ensinar te obriga e te faz aprender muito, né? E o que eu percebo, cara, é bem isso daí, essa necessidade de querer, não, eu preciso fazer agora porque eu tenho que pagar esse investimento. E hoje isso está muito refletido na harmonização, né? A harmonização, o cara faz um sábado e acha que na segunda-feira eu vou meter botox. Calma, né? Eu acho que é importante você ir lá, por exemplo, eu já pensei, eu quero fazer um curso de harmonização para eu entender o que os caras estão fazendo. Por exemplo, eu fiz um curso em janeiro de enxerto de conjuntivo, manipulação de tecido mole e tal. E, cara, eu não mexo com nada de cirurgia. Lâmina e bisturi, para mim, é tirar resina e tirar cimento. E aí as pessoas... Não é? E as pessoas me perguntavam, o que você foi fazer lá? Assim, cara, eu quero entender o que pode ser feito. É isso que eu quero.
E aí eu Sim. brinquei e liguei para outro japa, amigo desse teu japa, que é o Higashi, e falei para ele, cara, eu quero fazer especialização contigo, Cris. Mas o que você quer? Eu fazer especialização contigo. Mas para aprender o quê? Deu dentística. Mas você é doutor em dentística, você faz dentística pra caramba, você manda bem. Não, mas eu quero ter a vivência e a curva de aprendizagem de toda a parte da dentística. Eu quero, eu fiz, sei lá, milhões de cursos, ok? Mas eu quero ser especialista nisso. Eu me sinto na obrigação de passar por isso. E aí ele falou, então tá, 2021. Então fechou, vamos lá conversar. E não que eu faço isso certo, eu faço isso errado. Eu acho que, cara, é o mínimo que a gente pode fazer para entregar para o teu paciente, que há 28 anos você cuida, uma coisa que você realmente acredita. E quando a gente... uma coisa é a pessoa olhar para o Ronaldão e falar assim, ah, Ronaldo, mas você é o cara. Só que as pessoas esquecem que você tem 28 anos, mas você teve o teu primeiro ano. E é isso que eu queria que você contasse um pouquinho. Como é que você se posiciona ou se posicionou? Eu costumo dizer para os alunos assim, professor, como é que você faz para cobrar? Como é que você faz para ter tal coisa? A melhor maneira que você tem para cobrar ou esperar um resultado é ter a certeza de que você vai entregar isso. E a única maneira que você tem de entregar isso é baixando a cabeça e a bundinha no mocho, estudando e trabalhando. Molhando o dedo. Exatamente. Não é achar que você vai pegar aqui, baixar uma live e falar assim, beleza, agora eu já sei fazer odontologia. Não é por aí. Né? E eu queria que você contasse para a gente justamente isso. Como é que é esse posicionamento de mercado e o que você vê hoje, principalmente o mercado tão apertado com convênio, com dentista pra caramba. Sim. Eu vou te falar, o que eu costumo falar para meus alunos de graduação. Estou tentando abaixar aqui os comentários, que estão na minha cara aqui. Mas não clica no meio da tela que ele baixa. No meio da tela ele baixa. Baixou. Valeu. Cara, eu digo para meus alunos de graduação o seguinte, gente, vocês têm, a princípio, tudo para terem sucesso nas escolhas de vocês. Mas o conselho número 1 é, prestem atenção naquilo que vocês gostam de fazer, aquilo que vocês fazem por prazer, com gosto. Não escolham aquilo que vocês acham que dá dinheiro, por exemplo, porque vocês admiram o professor A, B ou C, ou profissional A, B ou C, ou Instagrammer A, B ou C, né? Quando a gente fala lá na minha época, eu odeio essa fala. Isso remete ao século passado. Mas assim, eu sou a gente se formou numa época que a ética na odontologia, controlada pelo Conselho de Ética do CRO, era super rígida. Então, assim, 0,0 qualquer tipo de marketing. Né? O marketing era atender bem o seu paciente durante muito tempo e esperar que aquela pessoa falasse para uma outra, que falasse um velho e bom boca a boca que a gente conhece. Né? Então, assim, o que eu digo para eles é o seguinte, a rede social é show de bola, funciona bem, é uma baita ferramenta, igual outras coisas não tem volta mais, é o que a gente tem, é o que a gente vai ter cada vez mais. Falamos sobre isso. Falamos sobre isso, mas assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Só que aí, indo na contramão até um pouco do que eu estou te falando, eu também acho que a pessoa tem que ousar. E ousar quer dizer, poxa, eu quero fazer, sei lá, eu tenho um amigo meu que quer trocar todas as restaurações, sei lá, deficientes por restaurações de resina complexas posteriores. Faça! Mas, poxa, estude sobre aquilo, sabe? Estude. A gente está falando sobre sucesso com evidência. Onde é que está a evidência? A evidência está na literatura séria, está em curso de especialização. E, obviamente, nada contra curso de imersão. Os cursos de imersão são fundamentais, né? Só que eles não podem ser vistos como fonte única de formação. De formação. Eles são mais informativos, muitas vezes. Isso. Do que propriamente assim como ir a congressos. Pô, tem um editorial aí, cara, uma revista da PCD que eu uso nas minhas aulas, que eu não lembro quem escreveu e eu não vou citar nome porque eu não lembro, seria até injusto. Mas ele fala o seguinte, ir em cursos ou congressos não faz de você um melhor profissional. Seria como você achar que se você fosse muito ao teatro ou ao cinema, te fizesse um bom ator ou um bom diretor.
Sensacional. Ir muito em congresso ou ir muito em curso não vai te fazer um profissional melhor. Ele vai te dar despertares para que você queira estudar alguma área ou mais profundamente. E sabe quando é que você estuda mais aprofundado? Geralmente quando você está num curso de longa duração, junto com um bom professor ou um bom orientador, que eu acho que é uma das receitas mais, é a chave da receita de sucesso da formação, da titulação. E quando eu falo título, não estou falando de título de mestre, doutor, isso é bobagem. Estou falando sobre a formação raiz mesmo, aquela formação que ela vai lá na tua raiz e ela faz com que você cresça numa base sólida. E essa base sólida, adivinha quem vem junto com ela? Ética. Ética. Perfeito. Vem a ética, cara. A ética vem daí, sabe? E se você não tem essa formação sólida de base, cara, e eu tento passar isso para meus alunos na graduação já, né? Apesar de que eu tenho relativo pouco contato, você sabe que os cursos de graduação tiveram uma reformulação da Beno e tal, né? Eu dava dentística 24 horas por semana, 3 períodos de 8 horas. Hoje tem 2 períodos de 4 horas e meia. Dentística, espinha dorsal da clínica odontológica. Você não está assustado com isso, cara? Eu estava vendo a reforma curricular e falava assim, como assim não vai só prótese laboratorial deixar cair na clínica? Não, porque daí integra as coisas assim, não, mas espera aí. Mas a Beno tem que tocar assim, daí o Mac toca assim. Eu falei, cara, esses caras estão aonde? Atrás de uma mesa... Deus me livre, já vou arrumar confusão, foda-se. Esses caras estão atrás de uma mesa com uma caneta Bic? Ou esses caras estão ali no consultório, no dia a dia? No dia a dia do consultório. Cara, com todo respeito, por exemplo, com o que eu vou falar agora, até porque eu sou especialista também em saúde coletiva. Agora tudo virou saúde coletiva? Sim. Então, tá, mas espera aí. Mesmo na saúde coletiva que você vai aprender a gestão, vai ter que ter o dentista sentado no mocho atendendo todo mundo na população. E esse cara precisa saber dentística, esse cara sabe pério, precisa fazer oclusão, precisa fazer prótese. Cirurgia, oclusão, endo. Não é administração de rede, é odontologia. Putz, séria? E séria. E assim, eu sei, a universidade ela precisa, assim, se atualizar, ela precisa trabalhar com pesquisa, extensão e ensino, mas às vezes ela está tão preocupada em aperfeiçoar algo, ou uma ponta, por exemplo, ou da pesquisa, ou da própria gestão em saúde coletiva, que ela esquece, acaba descobrindo, vai cobrir a cabeça, acaba descobrindo o pezinho da coluna vertebral da odontologia. Cara, você falou tudo. Perioclusão dentística é o cerne. É a síndrome do cobertor curto. Exatamente. É bem isso. Agora, Edu, você estava falando sobre início de carreira, né? Então, eu acho assim, cara, eu vejo alunos, né, cara, e ex-alunos nossos, cara, que eu vejo eles indo num caminho muito bom, sabe? De formação sólida e de curso, de educação continuada. Bom, a gente está falando sobre a gente se conhecendo no curso do Milko. Cara, eu frequento o curso até hoje. Há 2 anos atrás, ou nem isso, eu e o Pena tivemos no curso do Tiaguinho. Pô, o Thiago foi meu aluno, sabe? E eu falei, cara, eu fui banca de mestrado dele, né? E eu falei, cara, vou fazer o teu curso. Igual você falou com o Higashi. Falei pro Thiago, vou lá fazer o teu curso, cara. Vou lá sentar lá atrás, vou ficar quietinho, vou ficar assistindo o que tá falando. E quer saber? Aprendi um monte de coisa com ele. E eu vi coisas que eu tinha ensinado para ele e que ele pegou aquilo que eu ensinei para ele e ele melhorou muito mais. Que legal. E é isso que as cabeças brilhantes fazem. E quando você vê isso, cara, é a maior realização que um professor pode ter. Ele é mais um curso que eu quero fazer, cara. O Otoboni é mais um curso que eu quero fazer. Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Fora de série, cara, sabe? Então, eu tenho vários cursos na minha mira, cara. Curso do Barrote, lá de São Paulo. Pô, o Barrote fez mestrado comigo. Ele era endodontista. Ele trabalha com microscópio, porque ele fazia endo. Por isso que ele tinha lá o microscópio no consultório dele. Né? E a primeira caixa de resina a gente comprou junto com ele. Foi uma caixa de Four Seasons. Que legal. E a gente comprou junto, cara. E fizemos primeiros casos juntos, cara. E ele, cara, não sabia fazer resina. Ele fala isso nos cursos dele hoje em dia. Hoje em dia o Barrote é um fenômeno nacional, monstro, cara. Sul-americano, um monstro, cara. Sabe? E eu dei aula no curso dele muito tempo, porque eu gostava de estar com eles lá em São Paulo, lá na clínica dele, lá no Tatuapé.
mas principalmente que eu aprendia com ele também, cara, sabe? E a gente aprende ensinando e, cara, e aprende vendo quem faz melhor do que a gente. E esse tipo de humildade a gente tem que ter a vida inteira. Para Isso continuar aprendendo. eu brinco que eu tenho a formação, enfim, tal. E, cara, dois caras, três basicamente, tá, um monte na verdade, mas tem dois caras que eu sempre cito, um na cerâmica e um na resina. No planejamento virtual e DSD eu tenho um terceiro, que é o Alexandre Teixeira, que é um meu irmãozão, mas na resina eu tive um cara que eu tenho o prazer até hoje de poder ir no consultório dele, se for para assistir algum caso, que é teu brotherzaço, que é o Bira. Ó, Zeria daí, Bira. Fiz curso do Renatinho também, do Renatão aí de resina injetada, cara. Esse cara também. Eu vou fazer, cara. Ele já me convidou para dar um curso de resina injetada dele. Ele me convidou para dar um curso, para dar aula no curso dele, aula sobre planejamento de cerâmica, blá, blá, blá. E eu falei para ele, cara, eu vou dar aula com o maior prazer, mas eu quero fazer o teu curso de resina injetada. Ele sabe disso, ele sabe que modéstia eu vou. Marcelão. E, cara, aí, são dois caras. Olha lá, o Renatão não vai me deixar mentir sozinho. Eu fiz e foi muito massa. A Rafa junto. Cara, eu acompanho muito o Bira, e o Bira fez um cara que me organizou muito na resina, e o Milko na cerâmica, né? E assim, até hoje, cara, uma coisa que eu gosto muito de falar com o Bira, por exemplo, ou com o Milko, é que eles têm um cuidado de se manter sempre atualizados e te trazer uma fundamentação das coisas, e os caras estão estudando, estão acompanhando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, o Bira até esses dias estava no evento do Workflow com o Alexandre e com o Alan, e eu falei, porra, Bira, que legal ver você aí com 130 anos de formado, e ainda tá ali, né? E eu acho que isso mantém a gente, Ronaldão, eu acho que isso... Cara, a gente não pode perder isso. Não pode perder isso. Até porque se a gente se fechasse num cantinho no consultório, eu não sei você, cara, mas eu já tinha metido uma bala na cabeça se eu ficasse só em consultório. Eu gosto muito dessa dinâmica. Então, uma das minhas razões para eu lecionar até hoje, né, e vou dar aula, cara, eu acho que meu futuro, inclusive, vai ser dar mais aula até, bobear. Eu vou dar mais aula do que eu dou hoje. Porque hoje eu estou muito forte na clínica, né? Mas eu quero bobear, dar mais aula ainda. É justamente manter esse equilíbrio, cara. Porque se você ficar... Quer ver uma coisa, Edu? Quando eu fiz doutorado, eu me licenciei da graduação. E foram 4 anos. E cara, fiquei afastado da graduação. Eu ia lá dar uma aula, outro que me convidava para dar uma aula lá de adesão, de uma coisa. Ó, o Bano aí, ó. Ó quem tá aí, outro aluninho. Aluninho fraco aí. O que eu falei antes, ele sabe que é verdade. Primeira turma que eu tava lá com o japonês, cara, ele tava se formando, ele tava na 9ª fase. E eu era monitor do curso. Né, mano? E é um monstro hoje em dia aí, cara. Porra. Então, assim, a gente tem que não perder, cara, esse ponto de vista, porque senão aquilo que a gente lutou tanto para fazer ao longo da carreira acaba se perdendo, cara. Não perder esse foco, essa meta de continuar focado nisso que vale. Fala dele é fantástica, cara. Fantástica. Para mim, deu uma falhada aí tua conexão. O meu mexi alguma coisa aqui, começou a tocar música, alguém tava me ligando, caiu e, puta, cara, eu perdi ali, desculpa, eu perdi desde quando o Albano... Vou falar de novo. Pode falar de novo, cara, por favor. Tem uma fala que o Baratieri fala, cara, que é fora de série. O Baratieri tem várias sacadas legais. Ele fala uma coisa assim, só um louco, cara, ou uma pessoa, só um louco aguenta ficar 12, 14 horas por dia dentro de uma sala, atendendo o paciente e dentro de uma boca trabalhando, se não amar, se não gostar, se não dedicar demais para o que faz, se não fizer aquilo com muito amor, mas não é amor platônico, porque isso é mentira. É a nossa profissão, a gente ama ela. Eu falo aos pacientes, eu falei hoje, ó, vamos tirar uma coroa, tirar um pino, olha, não vai ser bom, não vai ter dor, mas bom não é. Bom primeiro é nem estar aqui, tá no consultório já não é bom. Não é bom. Tá? Isso não é bom. O cara fala, é bom, não é bom. Bom é estar na praia, cara, tá curtindo com a família, tá viajando. Exatamente, viajar, sabe? Tomar uísque, isso sim que seria bom ganhar dinheiro. Mas fazer aquilo que você faz, cara, no teu dia a dia, com prazer, cara, com dedicação, é bom demais.
Cara, e sabe? é E nítido, isso o eu tento paciente dar para os percebe alunos. que você tem isso, né? Percebe, ele percebe na hora, cara. Percebe na hora, cara. E não tem, sabe? E eu falo aos meus alunos uma coisa, eu falo o seguinte, gente, tem mercado. Tem mercado para quem é bom, sabe? Ah, eu vou vender taça de vidro para beber água. Não, mas já tem muito. Mas você pode fazer uma, se ela for boa, você vai vender ela. Tem Exato, lugar. Tem lugar exato. na nossa profissão, cara. Para que qual área for. Para orofacial, que é uma coisa nova. Eu sou daqueles, cara, que orofacial, eu penso, pô, orofacial, cara. Pô, sabe, hoje eu aceito como uma ramificação da estética facial, porque eu vejo muita gente séria fazendo. Eu, como você, gostaria de fazer algum tipo de iniciação. Comprei o livro do Altamiro, lá de Goiás, cara, de Botox, li o livro inteiro dele, cara. Mas confesso que não tenho. Um monte de gente me pede, pô, Viotti, eu faria contigo, cara. Puta, é tão dedicado que eu faria contigo. Eu falo assim, eu só faria a harmonização se eu fizesse uma formação sólida, né? Senão eu não faria, Perfeito, cara. sabe? Perfeito. Então, assim, como tudo, cara, a gente tem esse viés, cara, É. da evidência como base do sucesso clínico que vai te ter sucesso profissional. Cara, o dinheiro, cara, é a última coisa que vem, cara. Cara, e assim, Sabe? quanto mais você coloca esse conceito, ele vem mesmo, né, cara? Eu não acreditava isso. Porque É? eu vim do interior do Paraná e falei assim, não, faz direitinho e faz, só que o dinheiro vai vir. Mas eu falei, vai vir o quê, filho da puta? Eu tô sem dinheiro faz 2 anos que você porra. E, cara, É, vai, dá o passo que as coisas vão acontecendo e tal. Eu é acho que isso lógico. é fundamental. É, Até o Vitão passou aí, querido, um cara que está sempre estudando também, faz mestrado em Bauru e veio para cá fazer curso de preparo. Cara, essa Roberta. foi nossa introdução. Não sei se você viu, a gente tá 50 minutos na É, nossa introdução. E, agora vamos cara, falar um pouco sobre odontologia. como eu te falei, eu não tenho tempo, cara. Eu sei que tem família aí, a Bia deve estar pensando, porra, esse cara não sai, não deixa meu marido em paz. Nada, a Bia tá lá pra Daqui a, dentro, cara, nem veio aqui. daqui a Ela tá assistindo pouquinho. lá. Deve estar lá. Não, ele tá lá ainda. Não, ele tá lá ainda, né? Daqui a É, pouquinho vai encerrar, eu encerro a live e volto para ela, tá? Então tá. eu vou avisar você ali antes um pouquinho, a gente volta para conversar. Mas, cara, eu Sim, gostei perfeito. muito de todos, lógico, de todos os casos que você me mandou. Mas tem um especial, cara, que você inclusive comentou a história dele, de você mesmo ter feito o trabalho e esse trabalho você enxergar um tempo depois. Cara, e eu acho que ele vem muito dentro dessa nossa conversa. Deixa eu ver se eu acerto a foto, porque, cara, eu sou bem jacu com o Instagram. Já acertei a foto. É esse Acho mesmo. que é isso aí. Cara, eu É acho esse muito mesmo. legal a pegada que você teve desse caso, do posicionamento. Conta pra gente um pouquinho, cara. E você usou uma frase que eu não quero te roubar ela, em relação à Mas, por frustração. favor, Não, eu por não vou favor. te roubar ainda. Eu faço questão que você fale ela e eu vou roubar essa frase depois. Tá Lógico, bom. será citado. Que, cara, a hora que se escreveu, eu fiquei, cara, uns minutos assim olhando. Caralho, cara, sensacional ouvir isso. É, Porque eu tenho passado nos últimos 10, 12 meses, 10 meses, uma, uma, um aprendizado a lidar justamente com isso. Então eu quero que você fale um pouquinho, porque senão eu vou acabar te roubando essa frase. Já. imagina. A gente está falando, né, sobre tempo de formação e tempo de aprendizado, o que a gente aprende de verdade, né? E uma coisa que eu comecei a perceber, os anos foram passando e eu, pô, trabalhando muito, né, cara? Cara, falar com a minha esposa, cara, ela fala, pô, Ronaldo, que isso, cara? Tu chega em casa sempre 1 da tarde, sempre 8 da noite? Pô, quando é que tu vai dar uma diminuída, sabe? Então, é volume de trabalho isso, cara. Né? Eu esses dias falei lá com nosso amigo lá, famoso de São Paulo, Felipe Rossi, sobre aquela questão que andou rodando, cara, nos ciclos da odontologia que eu te falei, uma lista de pessoas que você deve seguir, né? Pessoas que têm ética. Vi, Você viu isso aí, né? vi. Aí eu vi aquilo, cara, e não dei muita bola, até porque eu não vejo durante o dia a dia, porque não tenho tempo. E aí eu vi ele falando uma coisa tipo, poxa, mais uma maneira de criar uma sensação de que se você não está incluso numa lista, você não é bom. E eu falei para ele, porra, Felipe, que merda, cara. Eu tô me sentindo um péssimo dentista, cara, porque eu não me vi em nenhuma lista.
Mas, pô, também eu não teria visto, cara, porque eu tava sentado na cadeira atendendo o paciente o dia inteiro, cara. Eu não tava olhando no Instagram, cara. Então eu não teria visto. Se alguém me marcou, eu não vi. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas da vida, cara. Você falou desse caso. Tá, desculpa, da frase, né? Cara, Essa o que eu frase, por aprendi, favor, cara, use. o que eu aprendi, cara, eu falo 28, 28 anos de graduação, de formado na UFSC, né? Mas assim, vai, 30 anos fazendo dentística, né? Desde a da graduação. Cara, e o que mais me ensinou, cara, nesses anos todos de clínica particular, de alta exigência, de paciente que vem e fala assim, ó, ô Viotti, eu vim aqui te procurar, cara, porque me disseram que vai resolver meu problema. Só Vai um resolver meu parênteses, problema. só um parênteses, as pessoas que estiverem aqui na live e eventualmente tenham vindo porque acompanham o Pocket ou porque me acompanham não conheciam o Viotti, é Viotti, termina com I no final, não Por termina com favor. outra vogal, tá? Não, Então, fecha parênteses. o Orteguinha que gostava de pegar no meu pé, cara. O Ortega e lá de São Paulo. Cara, e o que eu aprendi nesse tempo todo, cara, foi justamente lidar com a frustração, cara. Foi lidar com o erro, cara. De você querer fazer o melhor, sabe? O melhor pro seu paciente, cara. E eventualmente você se sentir incapaz. Sabe por quê? Porque a odontologia é dinâmica, cara. Ela não é estática. E não depende só de você. Depende de uma série de fatores. Você pode ser, cara, um as, cara, do preparo, que nem o Carlos Carvalho, cara. Sabe? Ou um cara que domina o digital como ninguém, sabe? E ter o melhor ceramista. Mas, cara, você tem o viés humano na história, sabe? E o que eu aprendi nesse tempo todo, cara, foi justamente foi isso, cara. Foi lidar com a frustração dos meus erros, cara. Sabe? E como que isso podia reverter para o meu sucesso, então, né? Para que eu conseguisse reverter isso e mostrar para o meu paciente. E esse caso aí tem bastante a ver com isso que você colocou, Sensacional, né? sensacional. Conta pra gente desse caso, Ronaldão. Era paciente adolescente, Não, cara. é Filho parente, né? A da Siqueira é o quê? Tua cunhada. Só pode minha chamar você de cunhadinha gato? querida aí, Porra, é, tem que é, ser parente. minha cunhada E querida. Um pior, beijo, não, Dada. eu vou te falar, eu sou um cara que meu lado feminino é aguçado, ele é responsável. Ele é homo, mas é tudo bem, né? É, agora o Ronaldão é boa pinta. O Ronaldão sem cabelo já faz sucesso, imagina se com cabelo, né? Cara, Deus faz as coisas direito, cara. Ele fala assim, ó, esse aí Não não dá vai ter asa pra cabelo. cobra. Põe careca, vai. Tira o cabelo Não, e eu dele. prometi falar do cabelo, porque toda É, vez que você me mandava mensagem, o Ronaldão mandava mensagem, e aí, Edu, o rei das lives, e do topete? Eu falava, filho da puta, ele vai lembrar rei. desse topete. Cara, pô, rei. Cara, não, Deus me não impõe com um cabelo desse, cara. Não tem jeito. É, É, ele falou, esse senão aí vai Deus ser se livre. careca. É. Ai, que massa. Cara, Desculpa, mas cara. assim, Vamos lá, vamos lá. Vamos falar desse é, caso aí. escuta, o garotão, cara, chegou com uma resina de falha, cara, uma resina bordo incisal, que é calcanhar de Aquiles da estética do sorriso, incisivo central, resina comprometida. E aí o bombom, o cara que é o fera, fazer um parênteses rapidinho. Pô, esses dias morreu um baita professor aí do Brasil, cara, o doutor Fernando de BH. Agora tá me dando um branco. Fernando de Oliveira, Fernando de Carvalho, professor de BH. Faleceu Não, esses dias agora. não Fernando vi, de cara. Carvalho, cara. O Irata fez homenagem para ele, um monte de gente. Baita professor. E eu assistia muito ele quando eu era bem jovem, né, recém-formado. E ele brincava o seguinte, ele falava, eu beijo as minhas mãos, porque eu sou muito bom. E aí a turma saía da sala, cara, do auditório, que ele tinha uma postura muito prepotente, Agressiva. agressiva, mas ele era um baita professor. Foi o primeiro cara que eu ouvi falar na minha vida em colocar ácido em dentina. Eu estava na graduação da sexta fase, lá em Floripa, e ele falou, a gente voltou para a sala de aula, para a dentística da Federal de De... Florianópolis. Não era de qualquer lugar. Não é E qualquer falamos, dentista. e falamos assim, poxa, professor, pode colocar ácido na resina? E eles ficaram olhando, na dentina, e eles ficaram olhando pra gente assim com uma cara, tipo, putz, e agora? O que a gente fala pra eles? Porque a gente estava ensinando pra gente o quê? Forramento de drogas de cálcio. Ou então, assim, o cara fala, eu beijo minhas mãos e fala assim, essa borda incisal aí, eu vou fazer, fala a pena, meu querido. Eu vou fazer essa borda incisal aí fácil, né? Esse aí é um cara, meu irmão, que a odontologia me deu, cara. Fizemos mestrado, doutorado junto, cara. Cara, ser humano fora de série. Ô, Edu, um ser humano fora de série que se propõe a fazer odontologia séria, adivinha o que ele vira? Sucesso. Porra,
Um sucesso, cara, um profissional fora de série. A receita do sucesso, tá aí. Pode anotar, cara. Fechou bem, fechou Sabe? bem. Não tem o que fazer. Então, bordo em sisal. Fui lá e fiz, cara. Fiz o bordo em sisal, caprichadão, molecão, 14 para 15 anos, né, grandão, ia ficar, né, queria sair com as meninas, tal, bordo em sisal feio. Foi embora. Feliz da vida, a mãe dele me agradeceu, o pai dele me agradeceu, fala, Adolfo, fala, William. E aí, cara, ele voltou 4 anos depois, cara, com a resina que eu tinha feito, cara. Lindaça, bordo em sisal, alopaco, esmalte translúcido, cara. E o diabo, 5 camadas, cara. Sabe? Horrível. Desgastada, sem brilho. Perdeu toda aquela caracterização que eu tinha feito. 4, 5 anos depois, acho que nem deu 5 anos depois. Sabe? Baita material, baita equipamento, né? A fase do Milko. Você viu que eu sou bom de cunhar frases, né? Material bom e caro, trabalho bom e caro. Você Exato. lembra, né? Uhum. Então tinha tudo para dar certo, cara. E 4 anos depois ele vai aparecer no consultório. Já aí, estava morando em Curitiba, foi fazer faculdade aí, e era daqui e tal, voltou para cá. A mãe dele me ligou, pô, Viotti, atende meu filho, lá tá chegando aí. E aí eu falei, lógico. O gurizão chegou, cara, eu olhei aquela resina que eu tinha feito, cara, falei, putz, cara, vou ter que fazer de novo, né? Porque 4 anos Você depois pergunta, o que você fumou, Pia? Que porra que você fez aí? Não, ela mostrou, cara, sinais de desgaste, cara, de um material que está em uso. Se ele tivesse embaixo do colchão, ele não teria desgastado, Exatamente. né? Perfeito. Perfeito. A fala é a seguinte, cara. Esses dias eu tratei uma menina muito querida da minha cidade, cara. E a família dela é dona de uma loja grande de pneus. Pneus para carro. E ela falou, Viotti, tu fez umas resinas em mim, ficou muito bonito. Quanto tempo vai durar? É para sempre isso? Eu falei, quando você vende um pneu, 4 pneus novos para um carro, você disse para o seu cliente que o pneu vai durar para sempre? O pneu foi feito para gastar. Dente, Exato. eu posso estar enganado, mas foi feito para gastar. Foi Exato. feito para usar. Dente que não gasta, que não usa, só de quem morreu. Exatamente. Então, cara, vai falhar. Lógico. E aí a gente começa a lidar com a frustração, cara, de que vai falhar. Que nosso trabalho vai falhar, cara. Sabe? E aí é um aprendizado. Um aprendizado. Cara, deixa eu segurar aqui para a gente vir para a solução que você deu para o caso, tá? Tô aqui. Eu costumo falar com esse tipo de paciente, falo assim, vai durar para a vida toda? Você, olha, se você morrer em breve, é a vida toda que durou. Fechou. É isso mesmo. Né? Mais ou menos cara, isso. dá um segundinho, 30 segundos só para eu baixar, esperar a galera voltar e a gente volta aqui mais um tempinho para discutir mais um pouquinho. Beleza? Pessoal, volte com a gente. Volte aí que a gente tem um plano. Vou baixar essa luz aqui. Manfroy, querido. Assinou a lupa lá, cara? Fechou? Galã. Ei, cacete. Tá namorando? Fala pra ele te mandar uma aí pra você testar, cara. É boa pra cara, eu gosto. Eu gosto. Tem que testar, não adianta. Bem isso aí. Antes de casar, tem que namorar mesmo e fazer acontecer. Mas ele leva aí. Esperar o Ronaldão voltar, galera. Espero que todos estejam curtindo. O cara é um monstro mesmo. O Ronaldão é foda. O cara é sensacional. É, né? Hoje o Christian me mandou mensagem para fazer um depoimento que ele tá fazendo editorial lá. E aí eu falei as mesmas coisas que falei para você hoje. Aí, Viotti chegando. Solicita lá, meu irmão, que eu já... Aqui. Boa. Tamo de volta. Tamo de volta. Pô, meti um óculos agora aqui, cara. Puta, agora botou pressão, hein? Eu queria conseguir ver o detalhezinho dos casos que tu botou ali. Eu falei, pô, essa minha tela tá meio escura, não tô vendo, cara. Só pra buscar meu... Deixa eu botar aqui, sim. Cara. Não, cara, você... Agora ficou com cara de patrão, assim, do tipo, porra, respeita o que eu tô falando, porque você não pode...
Me inspirei, cara, aqui nos meus amigos, cara. Me inspirei, quem mais, cara? O Pascal Mãe, cara, que usa um óculos Ei, redondo. O cara, eu Silvio. sabia exatamente, você tá parecidíssimo aí com ele agora. É, Né? Só menos a faltou a conta boinazinha bancária. às vezes quando ele coloca tal, e fica É, estileira. fica, Estileira. fica, fica. É... Ronaldão, vamos lá, cara. Vamos pensar enquanto a galera Então, vai cara, chegando. O cara então tava com 18 anos e você viu que essa resininha tava judiadinha. exato, cara. A foto de baixo ali é a maneira que ele chegou lá com 14 para 15 anos, cara. Aí eu fiz a foto do meio, ficou legalzona, aluzinho clarinho, dá pra ver, né? Tudo bonitinho. O cara voltou depois de 4 anos, cara, com a resina daquele jeito ali em cima que tu tá vendo. Aquela borda distal desgastada, o halo tinha ido embora, o brilho tinha ido Ah, embora. é aquela de Ok, cima. Ah, então eu é a botei de cima, errado, ela é desculpa. de baixo para cima. Ah, eu entendi que achava que tinha sido o contrário. É, a de baixo é a primeira, é a inicial. E aí eu fiz a Hum, do meio, é a que eu fiz, e a de cima é quando ele voltou depois de uns 4 anos. Agora, também é verdade que nesses 4 anos ele não deu manutenção. E a gente sabe que resina, se não der manutenção, cara, ela tem um tempo de vida dela decrescido barbaramente, né? Ô, Edu, a gente tá falando sobre tendências e coisas cíclicas, né, da odontologia, cara. E assim, hoje as resinas estão com muita força, né? De novo, as resinas estão com muito curso de resina, resina posterior, resina anterior, reabilitações grandes em resina. A gente que faz resina há muito tempo, cara, eu faço resina há muito tempo. Esse caso aí, sabe de quando que é? É de 2010, cara. Ou olha de só, cara. 2009. Ou de 2009. Esse caso é de 2009, acho que, se não me engano, 2009. Tá? E resina, cara, se não der manutenção, falha, sabe? Então, eu tô vendo assim, isso não é uma crítica, tá? Não é uma crítica. Mas eu tô vendo, É uma maneira de enxergar, vamos lá. a maneira de chegar, eu tô vendo reabilitações grandes, cara, feitas com resina composta. E eu não tô dizendo que isso é um problema, ok? Só que eu acho que elas têm que ter uma manutenção Bem, séria. É importante que o profissional acorde com o seu paciente, que isso faz parte do tratamento, a manutenção. Porque senão, cara, a chance de ter problema precocemente é grande. E aí a culpa recai sobre quem? Sobre o o material. dentista, claro, exatamente, É, exato. Eu é. falo para os alunos assim, eu sempre saio do nano até a gente enxergar o macro. Peguei agora É, uma Stella, tá? ah, não, agora você me provocou. Me dá 10 segundos enquanto a galera tá chegando. Peraí. Bom, mas a Stella acaba Eu só rápido, vou sair poxa. pelo lado certo, peraí. É. Pô, eu tô em casa, cara. Eu ia ficar no consultório. E aí, Renata? Eu ia ficar no consultório. Aí eu falei, não, eu vou para casa, cara. Tem meu frigobar. Lá no consultório eu não tenho nada. Eu não consigo atuar adequadamente. Aí o cara não saiu, foi buscar bebida. Fala, Adolfo. Então, tava falando com a turma aí sobre esse caso, Edu. Foi buscar? Não, eu vou te falar, cara, Telefone. que eu tava aqui com Filho. a boca seca, assim, sabe? Eu tava assim, tipo, querendo beber. E aí, a hora que você Não passava falou, nada, né? putz, cara, eu tava aqui, a minha água já tinha ido. Eu falei, pô, segunda-feira a galera vai achar feio. Então, um Fala, brindezinho Miguelinho. aí, só um Ah, ursinho aqui. A filha do meu amigo diz assim, urso, papai, urso, papai. Isso, vai lá pegar o urso pro pai. Saúde, então, né? Um brinde saúde, meu amigo. Saúde, saúde. as boas Saúde. coisas que a quarentena pode ter trazido, É, e a gente lógico. tem que aprender a tirar as boas O, coisas, o que é a reunião com os alcoolismo. amigos. O alcoolismo é outra. O alcoolismo é outra, exatamente. Mas o álcool Mas é um sabe, lubrificante social, né? lógico. Mas assim, eu acho que, cara, tudo que é feito em equilíbrio, né? Acho que a grande palavra está no meu Instagram não, no meu WhatsApp, cara. A palavra é em busca de equilíbrio. Tudo que é equilíbrio, cara. Sabe uma coisa engraçada, cara? A gente tá falando sobre muita coisa. Eu gosto de tomar, cara, mas isso é uma coisa minha. Tem gente que gosta de beber para ficar bêbado. Eu É, gosto de tomar uma cerveja pelo sabor da cerveja, mas eu não exato. gosto da alteração que o álcool me causa, porque eu não gosto muito de ficar Perder perder um controle. pouco do controle. Agora, lógico que uma estelinha dessa não é nada, né? Exatamente. Pode O abrir, problema, Adolfão. ó, a Renata tá bebendo também, o Adolfo tá. Então, Adolfo. segunda-feira, vamos começar a semana já mais light.
E a minha ideia ainda é fazer isso um dia, pegar, abrir uma live e começar a tomar, porque eu gosto muito de uísque, né? Mas se eu tomar o uiscão agora já na segunda, já começa minha semana meio atravessada. Fala, Aninha. Cara, eu acho que acho que o PV estava Bom, falando esses dias. O PV estava falando que a maior dificuldade da vida dele, da construção da carreira dele, era justamente isso, achar o equilíbrio entre sem dúvida. cara, um cara como você, como o PV, como eu, acaba que gosta, que não se vê fazendo outra coisa na vida, você acaba às vezes dedicando muito tempo e às vezes a gente paga um preço meio alto, né? E paga, cara. E aí a E conta paga, vem. paga. A E o conta equilíbrio vem, é uma dói e a coisa. conta vem. O equilíbrio é uma coisa importante, cara. A gente tem que encontrar equilíbrio em tudo, cara. Equilíbrio na profissão, equilíbrio na tua vida, no teu dia a dia. A gente fala em trabalhar muito, cara. Isso que a gente está fazendo aqui é viver. Isso é vida, Exatamente. sabe? Viver é assim, cara. Viver é você conseguir transitar por vários meios, cara, e conseguir ser notado, se fazer notar, causar o bem, Deixar a tua servir, marca. ajudar, deixar ser, como diz o Cortella muito bem, ser importante. Mas ser importante não é de ser famoso, é de ser importado para dentro de alguém, fazer a diferença na vida de alguém, né? E eu acho que isso não é uma missão, vai. Uma missão seria uma coisa muito ufanista, mas é uma coisa que eu julgo bastante sólida, que é faça a diferença no que você faz, sabe? Como professor que você é, como um bom professor, como na tua rede social que você transmite uma mensagem positiva na nossa profissão, para os teus alunos, para os teus pacientes, que são teus patrões, Exato. que eu falo isso para eles lá, vocês são nossos patrões, né? Então, sabe, sim, tente fazer algo tão bem para que você seja importado para dentro das pessoas com as quais você convive. Eu acho que essa é uma missão bastante nobre, cara, da nossa Perfeito. passagem aqui. Perfeito. Cara, deu os 4 anos e aí tá lá o meninão restaurado mais uma vez com a maestria que eu falei, meu Exato, cara. Deus. Dessa vez o molecão voltou, cara. Eu mexi no ângulo do 11 também, que tava meio quebradinho e tal. E aí eu fiz de novo, cara. E aí ele foi morar na Noruega, cara. O cara foi pra longe, cara. E aí voltou, aí tava legal. Aí eu dei um polimento, a foto do follow-up eu não tenho. Mas esse caso aí já deve ter agora mais uns 4 anos. Isso eu fiz uns 4 anos atrás e agora já deve ter uns 4 anos de novo. Mas certamente terá que ser refeito em algum momento, sabe? Justo, justo. Terá que Aí ser que eu ia refeito em algum chegar. momento, né? Aí Terá que que eu ser queria refeito. chegar. E aí que entra a história do curso sobre o erro. Né? Não tinha uma série famosa lá, o Seinfeld, a série sobre o nada. Aham. Não, eu quero fazer um curso sobre o erro, não sobre o acerto, cara. Sabe que o dentista, ele não reconhece isso, cara. Mas ele lida muito mais com erro do que com acerto, cara. Exatamente. Sabe? A Exatamente. gente lida muito mais com o erro do que com acerto, cara. E não tô falando, não tô falando com o erro dos outros. Tô falando com o nosso erro, sabe? E o paciente, é lógico que ele tem uma parcela de participação nisso, cara. Porque ele acha muitas vezes que ele vai pulando, cara, de galho em galho, até achar uma pessoa que o trate bem. E é importante ter as opiniões diferentes, evidente que é importante. Mas tem um trabalho famoso, cara, que está publicado naquele livro chamado Estética, que é o segundo livro da equipe da dentística da Federal, né? Que é o professor Baratieri é o autor principal. O livro chama Estética, capa preta. E lá dentro desse livro tem um capítulo que fala sobre fratura. Aliás, o título do livro é Restaurações de Dentes Nervosos Fraturados. E ele que é esse caso aí que eu mostrei. E ele fala lá que os pacientes que tiveram mais problemas bucais foram aqueles que tiveram troca de profissionais ao longo da vida. Olha isso, cara. Cara, loucura, cara. Porque o novo profissional era aquele que enxergava no trabalho do seu antecessor falhas e queria fazer tudo de novo. Tudo de Lógico, novo. E aí o processo ia consumindo. o processo ia se repetindo, o ciclo ia se formando. Eu costumo Exatamente. falar que meu pai tem 79 anos, né? E eu costumo falar que meu pai tem quase todos os dentes em boca e eu faço alguns consertos porque ele não tinha dinheiro para ir no dentista. Então ele tem quase todos os dentes em boca. Né? É. Deixa eu mandar um beijo para Renata e para o Bruno Kraft que estão aí, casalzaço, parceiraço.
Bruno é outro monstro O que Bruno, vai o estar. Bruno, ceramista, dentista. Dentista, protético, ceramista, implantodontista, esse homem é um taxista até, que ele faz tudo que ele faz bem, é o demônio esse homem. Cara, Ele tu sabe cera que. que é Não, impressionante. tu sabe que tem uma filosofia, cara, de que eu já compartilhei com alguns colegas, cara, que se hoje em dia, cara, fosse. Eu escolhi odonto, Edu, porque eu desde criança gostava de desmontar as coisas na casa dos meus pais. Que Cara, massa. tinha, sei lá, um liquidificador estragado, eu desmontava, cara. Tinha uma porta estragada, eu desmontava. Ó o Brunão aí. É. Cara, tinha alguma coisa quebrada, eu queria consertar. E eu sou assim até hoje. Mas sabe que eu hoje, Edu, vendo tudo que está acontecendo, cara, e eu olha que eu acho que eu sou um cara diferenciado, porque eu acho que eu gosto acima da média do que eu faço. Por isso, não por outro motivo qualquer. Diferenciado nesse sentido. Porque Sim. eu gosto muito, eu acho que acima da média do que eu faço. Mas, cara, E eu você seria. faz acima de uma média. Porra. Eu Não, sei que você, cara, eu acompanho teu trabalho, não é de hoje, já tem pelo menos 10, 11 anos. Cara, você é você é um cara que faz a diferença. E quando eu falo, não estou nem falando porque você ganhou o prêmio do sorriso do Congresso da SBOE, não estou nem Galeria do falando por causa Sorriso. da Galeria do Sorriso, não estou nem falando porque você publicou já muita coisa e muitos capítulos, e eu estou falando porque você tem essa dedicação, que tudo isso é resultante dessa dedicação. Tudo isso Isso é puta diferencial. são desdobramentos, né? São É, desdobramentos, desdobramentos, cara, perfeito, de uma perfeito. dedicação. E eu até me perdi o que eu estava falando já, cara. Eu já Não, nem ó, sei mais o que era. o que você estava falando era sobre o livro lá, e Ah, no livro de é. estética da galera. Não, tá. A gente falou do Bruno, né? Oi, Uhum. Sofia, querida, minha sobrinha. Cara, é assim. Eu hoje em dia teria um viés muito grande para técnico, cara. Mas não para ser exclusivamente técnico, mas para também ter uma formação de ceramista, de técnico, de TPD. Sabe? Sabe por quê, cara? Que quando eu me formei, o pessoal falava muito assim: ah, o técnico trabalha para você. Cara, eu trabalho com o Alexandre, com o Reginaldo, Ah, falei com né, com ele o hoje. Ele falou assim, Serginho. pô, ele me mandou o print do flyerzinho ali que a gente publicou. E o Alexandre me mandou foto. Pô, doutor, você vai falar com o Viotti, tô com o caso dele na mão e tal. Puta, o Viotti É, parceirão e tal, porque a gente tá parceiraço, trocando. cara. O Alexandre é um É, cara também fora do comum, eu exato, faço cara. alguns. Sabe? Eu sei que você faz. Então, assim, Romanini, cara, meu amigão, cara, Luiz Alves de São Paulo, cara, técnicos fora de série que fizeram a diferença. É. E, e eu, hoje em dia, vendo o trabalho dessa turma, cara, eu penso, poxa, como eu seria mais completo como dentista, como clínico, se eu tivesse mais formação. E nem estou falando por causa da parte digital, de fresadora, de maquiagem no consultório, não é isso não, tá? Tô Não, falando perfeito. de E eu, noção de forma, anatomia, sabe? eu vou te contar uma história agora, eu só quero dar um alô pro volume de conhecimento, Milko Bicharuel, A gente estava falando de você até Olha agora, aí, ó. Milko. É que você entrou Milko, agora, a gente só falou de você, cara, até Milko, um agora. brinde. Um brinde pro Milko aí, cara que mudou. Foi no curso do Milko, só para você lembrar que eu e o Ronaldo nos conhecemos aqui, É. e eu já te citei umas 8 vezes. Um volume de conhecimento. Deixa eu dar um oi para aí pro Raul, para Tassi, pro Carlos, meus amigos aí que estão aí na área. Raul é ordontista, Invisalign, Premium, Doctor, Diamante, cara. Eu nem sei tanto título, cara, tanta coisa que já não consigo nem falar mais, cara. O homem é um monstro na horta. Tem uns caras que chega da raiva, né? É, Impressionante. Cara, antes de eu falar do Milko, a gente tava falando alguma coisa. Putz, eu tava com a coisa aqui na ponta sobre o negócio de do ceramista que eu laboratório. te falei, do Laboratório. laboratório, da Cara, formação do eu ceramista. compactuo total contigo e eu tive o prazer de acompanhar o Murilo, acho que um pouquinho antes dele ir embora. É, e eu fiquei, acho que uns meses ali antes de terminar. Eu tive que sair para terminar meu doutorado. E eu acompanhei muito o curso dele, e a ideia é que eu e o Rogério fizéssemos uma apostila lá com ele e tal. E o Murilo já é um cara muito para frente, cara, porque sei lá Muito. quantos anos atrás ele já estava fazendo uma apostila para se meter o QR Code e saiu o vídeo no YouTube. Eu falei, caralho, cara, esse cara é muito para frente. E eu acho muito legal a perspectiva que ele, o Alexandre e tantos outros nomes, né, tem da visão clínica e do quanto a gente entra numa sinergia de trabalho e não de um Exato. trabalho para o outro, né?
E Exato, eu exato. costumo falar para os meus alunos assim, cara, professor, eu estou melhorando aqui, eu estou fazendo especialização de prótese, mas meu protético acha que porque eu sou muito novo, muito nova, e ele sempre fez assim a vida inteira. Eu sempre falo, cara, você não vai conseguir mudar esse cara, muda é de laboratório. Simples Exato, assim. Fala com o exato. Paraná Prótese ali, que a Renatinha fez agora com o Bruno, fala com. Enfim, muda de laboratório. Mas vai sair mais caro. No processo final, é isso que eu tento colocar para as pessoas. O problema é quando a pessoa quer colocar o valor do custo dela em laboratório agregado ao seu valor de entrega. Então Uhum. eu cobro R$ 1 milhão para fazer com o laboratório do Godofredo e eu cobro R$ 7 milhões para fazer com o laboratório do Alexandre Santos. Não Quando a dá. diferença de custo é de R$ 400. Sim, Deu para entender? Então, se o cara lógico. só posiciona o custo, a mesma coisa quando veio a metalocerâmica e a metal free, quando o custo era um pouquinho mais caro, o cara queria cobrar Exato. R$ 1.000 uma metalocerâmica e 4.000 uma Metal metal free. free. Não vai fazer nunca. O custo é Não, R$ 300, não vai. R$ 200 mais caro. Cara, Exato. posiciona isso. Isso vai no mijo, você vai entregar um troço muito melhor. É uma conta muito fácil de a gente pensar. Mas a gente demora, tem que se bater, porque no final das contas, quando você trabalha com um caso, sei lá, enorme, aí você mete na mão de um Alexandre da vida, cara, quanto tempo você não gasta com ajuste? Exato. Já pagou Horas. tudo. Já pagou tudo, Já pagou né? tudo. Então Então, é por aí. essa visão do bom ceramista, sabe? Você falou do Murilo, cara. Sabe onde eu conheci o Murilo, Edu? Quando eu dava aula em Curitiba, junto à Vanessinha, foi minha colega de doutorado. E aí, Vanessa, quando eu dava aula, meu irmão tá aí, Rogério, um beijo. Quando eu dava aula com um japonês em Curitiba, e, e o Murilo, cara, eu fui um dia no laboratório do tio dele, era isso? É o tio e o É o pai. tio? Mas quem que era o pai? O pai era o laboratório ou o pai era o dentista? Os dois são o tio é o Dirceu, que é o do laboratório. O Desculpa, tio. do consultório. O tio é o protesista, que por sinal, um dos melhores protesistas que eu já vi Exato. na vida. O cara é um monstro, Ah, Dirceu. e o pai é do laboratório. O pai e o outro tio são do E o outro laboratório. tio, exato. Isso. Então, eu conheci ele lá. Que era subir ali, cara, a rua ali, qual? 7 de setembro, cara. Ia lá pra cima, lá indo lá pro No concessionário de laboratório antigo, carro. lá no centro. Isso, aí virava à Joel e esquerda Bito, é lá. isso aí, Joel e Bito. Uhum. Aí eu conheci o Murilo lá, cara. Sabe? O Murilo era um cara, ele tinha 20 e poucos anos, cara. Aí ele trabalhava numa salinha lá dentro do laboratório, fazendo umas coisas, fazia enceramento pra gente lá no curso com o japonês, cara, que era na SPEL, lá no Portão, onde é que era? Era o João Luiz da Federal, cara, eu e o Irata e o Masaki, o japonês O aí, outro, Massaro, pera, Ricardo, uhum. Ricardo Masaki, quero dizer, gente boníssima, cara, sabe? E aí a gente fazia uns trabalhos com o Murilo, ele ia lá no curso e tal, e aí anos depois eu conheci o Murilo, conheci o Alexandre pelo Murilo. O Murilo trouxe o Alexandre aqui em Quando eles Blumenau, eram sócios, é quando verdade. eles fizeram a sociedade. O Murilo trouxe ele aqui e falou, Viotti, eu quero que tu conheça o Alexandre, que é meu sócio. Aí eu conheci o Alexandre, sei lá quanto tempo faz isso, cara. É. Depois eles Não, acabaram... eu vou te contar a história de quando eu conheci o Murilo, cara. Eu tinha, se eu não me engano, 8 anos de idade. A gente fez primário junto e vivia Nossa, lá na chácara deles lá. E o Jefferson era o irmão mais velho. Eu tinha medo do Jefferson, que ele batia na gente e ficava enchendo o saco da gente. E a gente vivia naquela chácara dele, eu, Murilo, Henrique, sim, lógico. o Arruda e uma gurizada toda lá. E aí, depois de muitos anos, que eu fui embora para o interior do Paraná. E aí, quando eu voltei para cá, eu fazia faculdade e tal, e o Murilo começou a despontar, eu fui visitar ele no laboratório, ele olhou para mim, ô Bochecha! Eu falei, ai, cara, não fala assim, cara, as pessoas só me conhecem como Moraes até agora, não fala assim. Bochecha, vim aqui porque, porra, não sei o que, começou a mostrar que tinha acabado de voltar do curso com o Paulo Cano. E o Te cara, queimou. mas ele queimado por queimado, cara, isso aí entra na fila que é só mais um, né? Fala Mas, nada, né? cara, o que eu queria mostrar também, dentro dos teus Vamos. casos lindos, é esse tipo de caso em que o aluno ou o dentista ou o paciente chega para você e fala, porra, Doc, eu tenho salvação ainda? Então, cara, Cara, manda lá. o PV fala sobre isso, né? O PV... Então, a gente tá falando sobre ciclo de odontologia, né? Teve um ciclo muito forte, que foi o ciclo do início da odontologia estética, aonde os laminados cerâmicos vieram na rabeira,
né, tomando uma dimensão, um tamanho muito grande. E aí, depois de um tempo, vendo os problemas que os laminados feitos sem planejamento, sem indicação, principalmente, né, sem isolamento, na mão de um laboratório qualquer tipo de isolamento, de cimentação, enfim, começou a entrar em voga o quê? A parte de envelhecimento precoce do sorriso, que é o que o PV fala super bem hoje. E ele tem razão, né? É a doença bucal do século. Por quê? Porque... A frase. Nilco, ele falou essa frase. Ele falou essa frase. Já falamos a frase. Sabe? Olha aí, ó. Thiagão, monstro. Esse eu vou fazer curso. Eu já falei, né? Que eu vou fazer curso com ele também. Você falou cara. Que fez. Eu já fiz, cara. Vai fazer também, cara. Só que só vou dar uma dica. Vai com uma calça pula brejo, cara. Que o professor André falou que se não for com essa calça, não entra na sala, cara. Sem meia. Sem meia, lógico. Né? Eu e o Marcelinho Hayashida de dupla, que eu só faço curso com o Marcelinho, que ele é minha dupla também. Senão... Marcelinho é fera demais. E aí, e justamente acontece isso, cara. Fui eu e o Pena fazer o curso Thiagão lá em Balneário, cara. A gente ia no curso Thiagão e depois a gente saía, cara. Preciso sim, cara. E como? João aí. Um abraço, João. Então isso aí mostra exato isso, cara. Esse rapaz, esse paciente, cara, é meu amigo pessoal, cara. Meu amigo de infância, meu brother, meu irmão de criação. E eu tratei ele desde que eu me formei. Ele é um dos pacientes mais antigos que eu tenho. Essa foto é do ano passado, de 2019. E aí, o que aconteceu? Ele tinha dentes pequenos que foram se destruindo ao longo do tempo. E eu dizia, a gente precisa fazer alguma coisa. Não. A gente precisa fazer alguma coisa. Não. E aí foi. Chegou uma hora que eu falei para ele, ô, negão, escuta, você vai ficar sem dente, cara. Você tem 46 anos, teu sorriso é de 76. Fácil. É o típico caso de envelhecimento precoce do sorriso. Sabe que se não tiver uma abordagem multidisciplinar aí, cara, vai entrar em causa oclusal e aí começa a perda de dente, cara. Trinca, fratura, endoimplante, cara. E aí acaba lá no protocolo, sei lá onde, sabe? Então, esse foi um caso dessa abordagem que a gente fala multidisciplinar, que a gente falou, poxa, peraí, vamos fazer o quê? Resgate da DVO, que não é aumento de DVO. Aumentar a DVO, pegar a DVO e subir ela. Perfeito. Né? Resgatar a DVO poxa, você perdeu dimensão vertical de oclusão. Então vamos fazer um trabalho de planejamento para resgatar. E aí, cara, eu vou citar nomes aqui que eu falei que eu não ia citar, de monstros, cara, que é Xuxa, Scopin, Kina, próprio japonês, Hirata, cara. Calamita fala muito. Calamita, cara, monstro. O Alexandre Cardoso, cara, que a musculatura é responsável pela adaptação do aumento da dimensão vertical e não é a articulação. E se é a musculatura, ela se adapta. O Kina fala muito bem. Pô, por que anda de salto alto, Edu? Pra tu ver uma coisa ao longo de um dia. Não tentei, mas vou tentar agora porque você falou. Se alguém me fizer bullying, foi o Viotti que falou para andar de salto alto. Vou me ver ali na rua, na Visconde de Guarapuava aqui, de salto alto, e vou falar que foi o Viotti que mandou. Exato. Mete um salto 12 e anda um dia só. Para você ver uma coisa, cara. Chega à noite ou no dia seguinte, a tua perna, cara, tua musculatura tá destruída. Me falaram isso, eu nunca tentei também. Eu nunca acordei num domingo com a boca com gosto de cabo de guarda-chuva, com dor na panturrilha. Nem eu. Me falaram isso. E aí, assim, por quê? Por que a mulher que anda de salto todo dia, há anos, cara, não morre de dor na articulação, na musculatura? Porque é adaptável. Há anos. Porque ela se autoajusta, sabe? O Thiago tá tirando uma onda aí. Sabe? Ela se ajusta, cara. Então, a gente escolheu o quê? Uma posição de resgate de DVO que fosse principalmente confortável para ele. Confortável, sabe? Então, eu costumo falar ainda, Viotti, quando a gente fala em DVO alterada, e eu costumo falar nem resgate. Não eu, lógico, que quem sou eu para postular uma coisa dessas. Se eu não me engano, é do AC Cardoso, do Floripa. Manezinho de tudo, né? Ele fala... Bom, não sei se foi ele, então eu vou evitar, mas se eu não me engano, porque ele foi um dos caras que eu mais... Puta, esse cara fala de muito, entende muito. Mas
eu vou arbitrar uma dimensão vertical de oclusão esperando, dentro de vários parâmetros, que ela seja muito próxima daquilo que ele teve, porque, eventualmente, se ele perder uma oclusão, ele nunca mais tem aquela dimensão vertical de oclusão. Não, Porque nunca mais. dimensão vertical de oclusão, o subentende-se ter uma oclusão estável, que foi perdida, foi alterada, então eu vou arbitrar uma dimensão e você complementa muito bem dizendo a musculatura adapta, porque você vai jogar isso de uma forma com parâmetros, e diversos parâmetros para isso, né? Exato. Mas o resgate também é uma palavra que me agrada muito. Mas o resgate, eu tenho que dizer, quando eu falo resgate, não é o resgate daquela perdida. Acho que aquela perdida, cara, tá perdida. Se foi, tá perdida. Se foi. Você vai achar alguma coisa que consiga causar um equilíbrio, a gente está falando de equilíbrio antes, e conforto, né? E biomecânica. E por mais que você, numa sorte da vida, acerte a medida exata que era antes, você nunca vai saber. Então, né? Exato. Sabe? Então, a ideia é essa, sabe? Planeja direito, cara, e executa direito. Né? Tem falado muito sobre isso. Nego faz planejamento direito, faz montagem articulador, faz enceramento, mas não sabe o que fazer com isso depois, sabe? Então, tem pessoas que acham que para fazer uma reabilitação bem feita, se você não dominar tudo isso antes, você não tem chance nem de começar a pensar em acertar, sabe? E aí nessa hora eu falo, se associe a um bom técnico. Exato. A um técnico que tenha conhecimento, porque ele vai ser o seu braço direito e meu braço esquerdo. É o que o Alexandre eu faço com ele. O Alexandre é braço direito e braço esquerdo. É meu, né? E às vezes é o olho, né, cara? E às ainda o olho. Né? Então a gente trabalha muito em parceria assim há muito tempo. Né? Inclusive o Alexandre, a gente tem um bicampeonato na galeria, cara. Isso tu não sabe, né? Não, isso não sabia. É que uns anos antes, o Pena, que tá aí, cara, entrou com outro caso lá, cara. E que também foi finalista, cara. E aí passou um tempo, a gente entrou com aquele, né? Eu escrevi aquele caso, né, que nós tínhamos feito junto, aquele caso é meu e do Pena e do André. E aí foi o vencedor aí há 2 anos atrás. Foi uma honra, cara. Tem um professor, cara, que dá aula comigo de endo, o Ricardo. Não sei se ele tá aí. Cara, ele atende balneário? Atende. Cara, Calma. Tem 2 Ricardos endodontistas lá tem no um litoral. Protesista em balneário e um endodontista que é o Ricardo. Cara, esse é o Ricardo Machado. Ele atende em Navegantes, em Itajaí. Mas é um baita doutorado em Então, eu acho que é o Ricardo Machado, que é um cara mais serião, assim. Eu não conheço ele pessoalmente. Serião, Que tem toda uma equipe que trabalha com ele junto. Ele é fora de série, cara. Cara, esse cara é muito bom, cara. Eu tenho compartilhado uns pacientes com ele por via Sérgio. Eu não o conheço pessoalmente. Cara, sensacional. Eu devo muito a esse cara, sem ele saber. O cara fora de série. E a gente dava aula junto. E aí ele me dizia, Ronaldo, esse momento, ele dizia, aproveita esse momento lá na tua aula, na SBOE, que é o maior congresso, né, do Brasil, e vai ser o teu auge na tua carreira de professor. E ele falava isso pra mim e eu dizia, cara, bobagem, tá? Nada a ver. Pô, eu vou lá, é uma palestra, cara. É uma palestra no congresso. Eu falava pra ele assim, né? E eu fazia aula, ele me acompanhava, ó. Eu dizia, cara, fiz meu primeiro slide, vem cá ver, tá legal? Tá legal. E eu só senti, cara, o poder desse auditório, cara, quando eu subi lá, cara. Coisa que pro Thiago é uma coisa comum, ou para outros professores, cara. Barrote, Balbano. Mas, cara, tava pro o Albano, né, tava lá comigo nessa hora, cara. E tinha sido meu antecessor, né? Tinha ganhado 1 ano antes, cara. E, cara, mas a energia de estar lá em cima daquele palco, com aquela tela de 14 metros, cara. Cara, é uma coisa fora de série. De fato, eu dou razão pro Ricardo, cara. Foi mesmo o ápice, cara, dessa parte de aula, de palestra e tal. Cara, a plateia é extremamente seleta. Eu só tenho a agradecer, cara, toda a equipe da sociedade, cara. Pessoal fora de série, Calamita, Dixon, Arbex, cara, Marcelo, o Carlos de Carvalho, que foi parceiraço, cara. E outros aí, o Zé Beto, cara, que é fera demais, cara. E, cara, nunca como o Thiago tá dizendo, cara. Cara, é uma energia fora de série, cara.
É, sabe? né? Imagino, cara, imagino. Todo mundo que dá Eu aula tinha que imagino. subir lá um dia, cara. Pra É, sentir como é que é. eu nem tenho essa pretensão, porque quando eu vejo os caras lá em cima, eu falo, meu Deus do céu. É. Você Deixa eu fica desse fazer. tamanho assim, ó. Nossa senhora. Bom, impressionante, né? Impressionante. É. Cara, o que eu queria conversar nesse ponto aqui dessa fotinha é justamente aquilo que você falou de levantar tudo em resina, de trabalhar um pouco a cerâmica. Eu sou protesista de formação e a dentística entrou para mim, o meu doutorado veio na dentística um pouco mais tarde, né? E é por isso que eu busco tanto hoje ainda a melhorar isso. Como é que você tem enfrentado isso? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Du, mas eu tenho um paciente que falou que quer fazer resina por causa disso, disso, disso. Até, por exemplo, chegou uma menina e falou assim, Du, mas eu tenho um paciente que quer fazer resina porque ela acha que a cerâmica não é natural. Não. Isso é bastante comum. Você tem que imaginar o que está sendo vendido a ideia para o seu paciente de cerâmica. Né? Ele tem a ideia daquela cerâmica lajota. É isso. Realmente essa não é natural, mas ela não precisa ser assim. Porque Não. eu posso fazer o sistema lajota em resina ou em cerâmica. Pode. Simples, né? Aliás, tá cheio por aí. Pois é. Inclusive foi cheio. o tema do Garbelotto do vídeo dele, né? Mas assim, como o fato de eu ser um protesista raiz, eu adoro essa imagem e eu olho nessa imagem o que tem embaixo dela e é o quantos de nós negligenciamos o que tem embaixo dessa cerâmica, que é a fundamentação de um preparo adequado para que resulte num provisório adequado, uma moldagem ou um escaneamento e segue o fluxo, né? Exato. E me agrada muito essa reabilitação desse sistema em cerâmica e aí trabalhar nos anteriores e inferiores aí com resina, mas também porque, e aí eu preciso confessar, não nesse caso aí, mas muitos casos eu sei que eu acabo tendendo à cerâmica por uma incompetência minha de ser mais destro, mais competente na resina. Habilidoso, quer dizer? Habilidoso, talvez, né? Ou habilidoso, acho que é a palavra assim, para você fazer grandes casos com isso. Então é por isso que eu tenho tentado buscar, para que eu consiga... Porque, por exemplo, se eu levanto um caso que eu acredite que a resina entra melhor, e se eu acho que eu não sou habilidoso ou competente, não competente que eu não tenho competência para, mas que não compete a mim fazer. Sim, eu entendi. Não compete a mim, né? Não mim fazer, pelo amor de Deus, o português manda lembranças. Por isso que eu sou canhoto, né, Marcelinho? Então nunca serei destra. Eu acho que essa situação me agrada muito. Tem um viés profissional, um viés custo, um viés estrutura que faltante no dente, mas eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente nesse paciente que eu tenho aumento de DVO, que moeu esses dentes. Cara, eu adoro uma reabilitação como essa. Então é isso que eu queria que você desse insight aí. Lógico. Cara, não, muito bacana o que você falou, cara. Isso mostra que um dos inícios do pensamento do sucesso no tratamento justamente está na humildade de reconhecer as limitações que a gente tem e procurar se cercar de base, de formação, de conhecimento e de boas parcerias. Perfeito. Sabe? Então, eu acho que esse é o pilar, o ponto de partida do sucesso. Pô, tá falando em reabilitação, né? Se não tiver isso aí, cara, reabilitação é uma coisa complexa, sabe? Então, a gente tá vendo uma tornar outra... apto novamente, reabilitar, né? Tornar apto, muito complexo. Exato. Então, assim, eu sempre penso que o início disso tudo tá, de fato, numa conversa. Sabe que um tempo atrás, uma conversa com o Irata, cara, quando ele editava a revista Tips, ainda existia Tips, e ele falou, pô, Viotti, faz um editorial lá para mim, cara, sobre a conversa com o paciente no momento pré-tratamento complexo, no momento pré-definição de uma reabilitação. O que você fala para o seu paciente? Quais são os acordos que você faz com ele? Pô, eu fiquei pensando, poxa, falei, cara, eu vou fazer um negócio. Sensacional. Exato, a ideia era essa, cara. Era começar a mostrar
o que era falado com o paciente que ia começar um tratamento de reabilitação, que ia ficar contigo 8 meses, 6 meses, 10 meses, 2 anos, cara. Se tem orto incluída, se tem implante, se tem enxerto, aí vai embora, mas mais ainda, sabe? Quais são os acordos que você tem que ter em comum com esse paciente, cara? Para que esse tratamento tenha durabilidade depois, cara, sabe? Qual o comprometimento que ele tem que ter com isso, com o tratamento, com a questão do cuidado que ele tem que ter, né? Eu costumo colocar muito para ele o seguinte: responsabilidade, cara, é metade dele, metade sua. Coparticipação. É coparticipação. O Raul fala muito bem sobre isso, cara. Sabe? O paciente que não coopera para usar alinhador ortodôntico, cara, não funciona o tratamento, cara. Precisa de 22 horas ao dia. Se o cara não usar... não vai funcionar. Não vai funcionar. Sabe? Então, o Raul fala sobre isso muito bem, tá assistindo a gente aí. Então, assim, o primeiro ponto de partida que eu uso é esse, né? Você tá comigo nisso que a gente está propondo a fazer? Não, olha só, não, porque tem que acabar isso aqui em 2 meses, que eu tenho uma viagem. Pro Natal. Eu vou me tem mudar, sempre um filho da puta que vai viajar, ou que vai casar filho, ou que Isso. tem que ser pro Natal. Tá 40 anos com a mesmo dente no Natal. Exato. Tem que ser para esse Natal? E eu vou te falar, isso acontece comigo há 20 anos e acontece comigo, semana passada aconteceu. Semana passada eu tive que dizer para um paciente, falar, olha, calma, eu não sou marceneiro que promete e não entrega. Eu vou entregar naquele tempo que for necessário. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Se tu está procurando alguém que vai te prometer um tempo preciso, tá no lugar errado. Começamos mal essa relação, que não vai funcionar assim. A gente vai fazer tudo o que for preciso para o que você precisar alcançar, sabe? Então essa conversa inicial de um caso igual esse aí que você colocou, sabe? E agora eu vou fechar esse. Sensacional. Para que a gente consiga chegar nisso, cara. Um resultado desse. Natural. É isso que eu falo. A cerâmica não é lajota. Isso é cerâmica. Exato. Sensacional. Sabe que cor que eu usei aí, cara? Cor, né? Se for falar em cor de escala, A2, cara. O famoso 70% da população, né? A2, Edu. A2, cara, sabe? E aí eu vejo o nego... Cara, esses dias eu tratei... Eu acho que eu não te mandei, cara. Eu ia te mandar, não te mandei. Mas eu tratei um rapaz, cara, que veio indicado do Raul, inclusive. 15 anos mais jovem, E eu falo isso, Renata, e é uma fala difícil de falar, sabe por quê? Porque parece que você está prometendo coisa que você não pode cumprir. Mas eu consigo ver... Edu, tu consegue voltar a foto desse meu amigão aí? Para a foto inicial? Então, eu consigo olhar para uma pessoa, para um paciente, homem ou mulher, e falar, escuta, você está prestes a rejuvenescer o seu sorriso 10, 15, 20 anos. Dependendo do que a gente fizer. Sensacional. Sabe? Você está prestes, você tá preparado para isso? Que vai acontecer. O Pitangui falava isso. O Pitangui falava que muitos pacientes chegavam para ele para cirurgia plástica, ele falava, não, você precisa ir para o dentista. Não precisa ficar comigo aqui. Depois, se quiser, a gente faz alguma coisa, mas antes vai para o dentista. Volta de novo a foto lá, por gentileza. Então, isso assim, aqui é antes... para chegar nesse resultado, a gente fala pro cara assim, escuta, isso aí é cor de dente natural, é tamanho de dente natural, sabe? É arranjo de dente natural. É arranjo de natural. Sabe a lógica que é alinhada? É um arranjo de dente natural que passou por uma ortodontia, por um clareamento, sabe? Mas eu tava te falando, cara, que o Raul me indicou esses dias um paciente, cara, agora, durante a pandemia, cara. E o Raul me falou assim, Ronaldo, pô, vai parecer um cara aí, ele mora em São Paulo, aí, ó. Eu tenho uma outra frase, Edu, quer anotar? Anota Manda. assim, ó. Escolha bem seus ídolos. Isso faz diferença na sua carreira. Cara, e um dos meus ídolos chama-se José Roberto Moura Júnior, cara. Que é esse cara que entrou aí, o Zé Beto, cara. É um grande ídolo que eu tenho, cara. Sabe? Escolha bem seus ídolos, cara. Né? Cara, se tu não tiver... Tenha bons ídolos, cara, você vai longe. Sabe? Escolha bem. Não escolha ídolos ruins, cara. Que muita gente escolhe ídolo errado, cara. Sabe? Então tem que tomar cuidado. Mas eu acho que eu escolhi bem os meus, cara. O Zé Beto é um grande ídolo meu, ele sabe disso, cara. Pelo resultado que eu vejo de você escolheu bem, cara. Fica tranquilo. E aí o cara chegou lá e me falou o seguinte, eu atendi um cara bem arrumado, cabelo com gel, tal, um rapaz jovem. Jovem. Não jovem que nem a gente, mas jovem. Não, claro, entendi. Porque que nem a gente vai estar para nascer ainda, né? Exato. E aí ele falou assim,
Pô, Ronaldo, devido à natureza da minha profissão, eu dou muita entrevista. E eu fiz meu dente lá, um dentista na minha cidade, ele morava em São Paulo, capital, e meu sorriso ficou grande demais, ficou... Eu não gostei, ficou grande, ficou branco, ficou estranho, ficou artificial. E eu olhava para o cara sorrindo e dizia, realmente, parecia aquele sorriso, mas assim, tinha detalhes de qualidade, de cuidado com a anatomia, tal, mas ao mesmo tempo estava aquilo que o Alexandre fala bem, estava agressivo. O Alexandre usa muito essa palavra. Pô, isso aí tá agressivo, sabe? Aí eu falei pro cara, falei, escuta, desculpa, cara, que tipo de trabalho que tu executa, que tu dá entrevista, que teu dente, sei lá, tu é jornalista? Ele falou, não, eu sou jogador de futebol. Eu falei, Putz. bom. Eu falei, então, né? A gente lembra lá do Firmino, né? Nosso camisa 8. Acho que é camisa 8, cara, sou péssimo de futebol. Muito obrigado, porque se você falasse que ele é o goleiro, eu só sei que ele não é o goleiro porque ele usava o amarelo e não o verde. E, bom, então acontece muito isso, cara, sabe? Tratamentos equivocados, cara. Aquilo que tem se falado muito. Reabilitação não é colar 28 placas de cerâmica na boca, Perfeito. sabe? Isso não é Não é reabilitar. porcelanato, né, cara? Isso aí vai no Balarote, tu quer porcelanato. Exato. Sabe? Então tem que ter um cuidado, cara, muito maior para que você trate não o dente desse cara aí. Pô, esse cara eu te falei, eu tô à vontade de botar a cara dele aqui porque ele é meu irmão, cara. Sabe? Não de sangue, mas de criação. Então, assim, tu vai tratar uma pessoa que é muito querida por você, podia ser meu irmão de verdade que tá aí, o Rogério, e o cuidado é o mesmo, sabe? Para que você devolva a saúde, que você trata o ser humano, né? Você não trata um dente, você não trata uma boca, você não trata uma arcada. Perfeito. Sabe? Então, acho que a base da reabilitação, cara, tá muito nisso, cara. Só que junto com isso tem que vir toda a base científica, né? Que oclusão, prótese, que você é fera demais, a Tassiana que tá aí é fera demais, cara. Sabe? Cara, prótese é a base. Eu costumo brincar que assim, eu trato todo mundo como se eu estivesse tratando a minha mãe. E aí, o dia que eu fui tratar minha mãe, a minha secretária falou assim, doutor Eduardo, mas é a sua mãe e você tá nervoso e tal? Eu falei, não, eu vou tratar ela igual que eu trato todo mundo. Porque senão eu não vou conseguir atender ela, né? Ou eu vou negligenciar o outro paciente que não é ela. Então tento fazer essa brincadeirinha assim, porque, cara, é bem o que você falou, eu tive a oportunidade de dar aula, comecei a dar aula muito cedo como você, eu comecei a dar aula com 23 anos. 23 anos, isso aí. E eu comecei a dar essa aula com 23 anos, cara, eu dava aula numa instituição particular e eu lembro que tinha uma característica dos alunos e tal, e que era muito no começo, ali no terceiro ano, sexta, sétima fase, né? Até pegar o chefão, que aqui é período. E aí eu vi em determinado momento, tinha duas meninas conversando assim, ai, amiga, qual é a roupa que você vai na festa junina? E ai, amiga, não sei o quê. Cara, aquilo me deu porra, cara, o paciente está aqui, eu quero saber como é que você vai na festa junina. E bom, enfim, fui dar a volta na clínica. Quando eu voltei, tinha eu, mais uma professora e mais outro professor e uma estagiária. A paciente estava chorando copiosamente. Uhum. E aí mas o que aconteceu com a senhora? As meninas te trataram mal, as meninas estavam assustadíssimas, assim. E aí a paciente disse, não, é que quando eu sentei aqui, eu recebi uma mensagem da minha filha dizendo que ela estava saindo de casa, meio que aspas, fugida, e que ela não ia voltar mais. Só que eu fiquei com medo de ir embora e perder minha vaga. Cara, naquilo me bateu, puta, a mulher tá num tamanho problema e comprometimento familiar, emocional, e a outra cidadã aqui preocupada com a bota, que ela... Não é isso que a gente se propõe aqui. Não é porque você oferece, às vezes, um tratamento gratuito, isso o Conselho a ética, o Código de Ética Odontológica já faz, se você vende um tratamento por preço zero ou por preço 1 milhão, o teu esmero, a tua dedicação tem que ser a mesma. Lógico. Cara, aquilo mexeu tanto comigo, assim, eu era novo na situação e eu era um professor novo. A vontade que eu tinha de pegar pelo cabelo aquela menina e falar assim, viu, vá para comprar outra bota, então. E falar com essa mulher, assim, pelo amor de Deus, vamos lá achar tua filha.
Porque é mais do que aquele dente, realmente. Você tá um ser humano e a expectativa dele, a experiência dele e o quanto ele tá entregando dele para ti, pô, se você não fizer no mínimo mesmo, tá errado. Tá errado. E eu falo meus alunos de graduação, Edu, no início do semestre, que eu digo para eles o seguinte: o paciente que vem procurar a gente aqui na faculdade e que vem para sua cadeira, você não é o aluno de graduação da quinta fase, da sexta fase, será Maria do Rosário que vai atender ele. Não, você é a dentista dele. É a doutora. Pense nisso. O paciente que está na sua cadeira não está aqui achando que essa pessoa pode fazer o que quiser na minha boca porque eu estou num curso de graduação e pode escangalhar com tudo, como dizia o professor André. Pô, vai escangalhar aí, porra. Sabe? Escangalhar carioca. Sabe? E não, você para ele, para o paciente, você é o dentista que trata ele. Sabe? Com o mesmo peso que um médico trata um paciente, por exemplo. Aliás, eu tenho uma filosofia... um dentista que fosse particular. Eu tenho uma filosofia do que... Eu já falei muito isso, cara. A odontologia, cara, para mim é uma área da medicina, cara. Sabe? E eu acho que a gente deveria ter inclusive uma ligação de berço com a medicina, sabe? Como eu passei um tempo na Universidade de Genebra, né? Quando eu estive lá em 2005, e a faculdade de medicina lá chama-se Faculdade de Medicina Dentária. E ela é um desdobramento do curso de medicina. A faculdade de odonto. A faculdade de odonto. A faculdade de odonto é um desdobramento da faculdade de medicina, sabe? E aqui no Brasil não é. Enfim, isso às vezes dá a impressão que o dentista só trata dente. Não trata pessoas. Sabe? Eu acho que o médico aprende isso melhor do que a gente, cara. Eu acho que o médico aprende que tratar pessoas é mais importante que tratar uma bexiga, ou uma vesícula, ou o olho, entendeu? Ou um pulmão, ou um estômago, ou uma úlcera, ou uma frieira no pé, cara. Não, é uma pessoa que tá tratando, cara. E o dentista não, oi, abre a boca, conta a cara e restaura o dente, cara. Até quando você pensa, se tiver um dentista, por exemplo, numa UTI, você reduz em 30% o tempo de permanência do cara na UTI. Não tem como a gente pensar que está dissociado. É o mesmo ser humano, é a mesma fisiologia, a mesma... Enfim. Meu irmão, eu preciso agora, então, te agradecer demais. Senão a gente tá... Cara, cara. Agora, caralho, vai fazer 2 horas. 2 horas, cara? A Bia vai me matar, cara. A Bia passou agora aqui e me deu uma fulminada aqui com os olhos. Eu vi. Eu só vi aquele olhei pra lá, né? Assim, nossa, a internet vai cair lá no Ronaldo. Cara, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Agradece a Bia e os meninos também, cara. Obrigado pela tua vivência, a tua maneira de posicionar as coisas. Porque, cara, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo e que virão a assistir essa live, que, por sinal, se você autorizar, vai ficar no YouTube depois, no canal do Pocket, tá? Eu vou deixar isso. Então, quem te conhece e quem não conhece tem que fazer o favor a si mesmo de ir conhecer. Você não tem só essa experiência de consultório, você não tem só a expertise técnica, você tem esse mix de ser humano e de profissional, cara, que quem dera se todos nós, quando saíssemos da nossa formação, tivéssemos essa energia para que a gente construísse um ideal de odontologia mais fiel ao que a gente acredita e menos vendido ao que o mercado nos propõe. Então, meu irmão, muito obrigado. Eu tenho um orgulho de chamar você de irmão, assim como Marcelinho Rachida, assim como tantas outras pessoas. Eu tenho uma felicidade absurda de ter tantos amigos que, por coincidência, são importantes na odontologia, mas que são pessoas... O Fabricião, querido, entrou aí, Colares, fundamental também. Exato. Eu tenho uma felicidade de chamar você e tantas outras pessoas de amigos de verdade e ter o prazer desses meus amigos de verdade, desses irmãos, de serem caras tão foda que nem você é. Obrigado, cara. Obrigado pelas tuas horas do dia. Imagina, eu agradeço demais, cara, a oportunidade de a gente conversar. A gente poderia falar sobre muita coisa, né, cara? A gente ia virar madrugada aí, se começar a mais cerveja, então. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, olha aqui, ó. Eu fiz uma cola, cara, olha aqui, ó. Eu anotei eu queria falar e vou te falar uma coisa.
não falei sobre isso aqui. Nós falamos sobre desdobramentos, cara, de outras coisas. Então tem assunto aqui para mais conversa ainda, cara. E eu que agradeço demais a oportunidade, cara. Eu sou um fazedor de lives, cara, desse tipo de, né? Eu admiro quem faz, admiro demais a maneira que tu faz e outros profissionais que fazem, cara. O Pena já me falou algumas vezes aí, pô, Viotti, vamos fazer. Já falei, estou à disposição, sabe? E eu acho que uma coisa que eu aprendi, cara, e que eu tento levar para os meus alunos e para quem convive comigo é que conhecimento tem valor, é compartilhado. Perfeito. Se o conhecimento não é compartilhado, se você guarda ele como um segredo, você murcha ele. O teu conhecimento podia ser desse tamanho, mas se você compartilhar ele, ele cresce. É igual uma massa com fermento. Mas se você não compartilhar, cara, ele vai murchando até o momento que ele morre, cara. Sabe? Ele atrofia. Sabe? Ele atrofia. Eu acredito muito nisso, cara, sabe? Então, é isso que me move na carreira de professor, cara. Também, né? E o Beto Pires aí, um cara fora de série, cara. Ih, cara, tem um assunto falar muita coisa sobre outros dias ainda. Muita gente... Inclusive, as pessoas não sabem, mas eu quero agradecer demais o teu carinho, que desde quando eu te convidei, a gente está sempre conversando e você estava com aquela apreensão, assim, cara, vamos falar disso, vou falar do Ronaldão, relaxa, a gente vai andar. Daí depois passavam os dias, aí você mandava, então eu pensei isso aqui, isso aqui. Exato. Cara, isso mostra o teu cuidado e o teu carinho com tudo que você faz. E, porra, eu ficava super feliz. Puta, que massa, vamos fazer isso aqui, daí eu vou mandar foto. Você mandou as fotos hoje. Aí eu falei assim, puta, que legal, cara. Esse esmero que você tem, esse cuidado, cara, isso precisa ser replicado. E eu fico muito feliz da sorte que os teus alunos têm de ter você como professor, que é um, puta profissional e um ser humano incrível, cara. E dos melhores alunos que você tem, que são os dois gurizinhos, né? Ah, sem dúvida, né? Os dois molequinhos. Vou lá dar um beijo. Ronaldão, isso. Vai lá fazer eles danar, contar uma história. Cara, obrigado mais uma vez ao teu tempo. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente aí. Um monte de fã do Viotti também. Bom demais. E se Deus quiser, a gente vai se encontrar mais vezes ali na Brava, dar uma risada. Vamos sim. Vamos lá. Convidado. Fechou? Fechou. Que é isso, irmão. Obrigado, cara. Bom descanso. Valeu, galera.